Boa noite, Nação Alvinegra. Sejam bem-vindos a mais um podcast dos amigos do Conselho. Hoje eu estou aqui com um amigo, o André Luiz, convidado do podcast, amigos de vocês já estão acostumados com a caricatura dele aqui no nosso programa. Boa noite pra galera, André. Boa noite, rapaziada do YouTube, né? Quem veio lá do Instagram também aí. Está aqui hoje para falar um pouco sobre... de tudo um pouco, né? Ceará, Copinha, o jogo também, o primeiro jogo lá em Horizonte, que foi interessante, muito importante falar também da nossa categoria de baixos guerreirinhos lá de Itaitinga, né? Que a gente sempre fala deles. E tamo aí, bora falar. Bem, hoje a gente vai fazer um programa mais enxuto, até peço desculpa aí, porque normalmente o podcast é quarta-feira, e a gente tá fazendo hoje na terça-feira, porque amanhã é dia de jogo, e dia de jogo não tem podcast, dia de jogo tá todo mundo no estádio, né? Pelo menos a gente aqui do Amigos do Conselho é 100% de aproveitamento. Mas enfim, vamos para as pautas hoje do podcast. A gente teve a classificação do Vozão na Copinha, na Copa São Paulo, né? O Ceará ganhou do Atlético Paranaense ontem. Deu um branco agora no resultado. 2-1. Tava ganhando 2-0, teve a chance de fazer o terceiro gol, uma bola clara. E aí tomou um gol, né? Tipo, que deu uma certa tensão pro final do jogo, né? Tava um resultado fácil e tal, teoricamente. Construído fácil, né? Porque não foi fácil. A gente... Foi até uma coisa que eu falei no pós-jogo lá no meu Instagram, né? Que o Ceará, ele teve muita chance, não foi tão objetivo no começo, fez os 2 gols e deu uma recuada, né? Aí num erro ali de marcação, tomou um gol e teve aquela sofrênciazinha que a gente sabe como é que é Ceará, né? Ser Ceará é isso, né? Não sei quem foi que inventou essa frase, mas... Não é que tomara que seja preso. Ou morto. E aí... Mas tipo assim... a gente falou, como prevenção, antes da Copa São Paulo começar, que o Ceará optou em levar praticamente o time sub-17. Tanto que a comissão técnica é do 16, né? E aí, o que acontece? Então, assim, a gente vai ter que ter muita paciência, porque, assim, o resultado, ele cria uma expectativa na gente, né? E aí a gente começa a sonhar. Por exemplo, eu assisti o jogo do Corinthians, foi eliminado pelo Guarani. Então, o Corinthians era a pedra no sapato da gente, porque tá do lado de cada chave. Né? E o Corinthians foi eliminado. Então, tipo assim... Já é um grande que a gente conta normalmente estar numa semifinal que foi eliminado. Então, o caminho... É atual campeão, né? Exatamente. Então, o caminho já começa, a gente começa a sonhar, né? Só que a grande realidade é que o Ceará tá com o Sub-17. Para mim, já estão fazendo uma campanha histórica. Já repetiu a mesma campanha do ano passado com o Sub-20. Exatamente, com o Sub-21, porque desde 2020, a pandemia, ela aumentou um ano para ir para a Copinha, porque os meninos do Sub-20 do ano da pandemia de 2020 não teve Copinha. E aí, o que aconteceu? Na verdade, no outro ano, né? Porque a pandemia foi em março. Aí não teve a Copinha, e aí eles aumentaram uma categoria, uma idade, que é o 21, e de lá pra cá, de 2020 até agora, aumentou esse naipe de categoria, né? Que é o 21. Então, hoje, puniu os meninos de 15 anos, porque, por exemplo, quem faz 15 anos em 2026 não pode ir, só quem faz 16, a partir de quem faz 16 esse ano. E quem faz 21 em 2026. Então, assim... É um sub-21 na realidade, né? Tipo assim, então o Ceará tá jogando com um sub-17. Pra vocês terem uma ideia, eu perguntei isso pro pessoal lá, pro staff da base, foram relacionados pro jogo contra o Floresta 18 atletas. Dos 18 atletas, só 5 foram para reforçar nessa terceira fase. E nem todos os 5 eu acho que começaram jogando, não. Não, eu sei que começou jogando dos que estavam aqui, que jogaram contra o Floresta, foi o Rian e o Melk. Eu tenho certeza desses dois. Eu acho que o Tchela não começou jogando, não. Começou, pronto, terceiro. O Tchela também. O Tchela é capitão, titular absoluto desse sub-20. Mas é porque na escalação eu vi que eles botaram só um primeiro nome, aí eu não vi o nome dele. E teve um erro muito grande na escalação lá, bagunçou com tudo e tudo mais. Eu não tinha visto o nome dele mesmo, não. Mas, tipo assim, os meninos foram 5 meninos integrados para reforçar lá. O Alisson Henrique, que foi o treinador da estreia da gente, que é o treinador do sub-20, ele foi mais para dar uma força lá, mas o treinador permanece o Matheus, que é o do Sub-16, que tá como Sub-17, porque o treinador do Sub-17 para esse ano foi contratado e ainda não chegou, que tá vindo do Náutico, se eu não me engano. Acho que é Thiago o nome dele. Então, tipo assim, só que a gente tem que dosar a expectativa, o coração, a passionalidade da gente, torcedor, com a realidade. Então, assim, estamos com um elenco Sub-17 lá, com poucos jogadores do Sub-20, né, que foram reforçar, mas com a mentalidade totalmente voltada para essa galera aí que vai ter ainda 3 anos de copinha nos couro, entendeu? Então, assim, a tendência é que esse time sub-17, ele cresça, evolua demais, entendeu? Tem muita maturidade no jogo. Então, tipo assim,
parabéns pela decisão né, que é corajoso o cara fazer isso aí, porque todo mundo cria expectativa na copinha, né? E aí, se papocasse na primeira fase, a gente ia meter o pau, não tem como. E a gente tem esse elenco do Sub-17, né, galera de 16, 17 e 18 anos, que vão integrar um 20, que vão chegar na Copinha do ano que vem com muito mais experiência do que outros que estão chegando aí pela primeira vez. Uma boa parte desse elenco do Sub-17, que vai jogar no que vem a Copinha, já sabe jogar a Copinha, porque já teve a experiência e está fazendo história. Exatamente. Né? Chegou e estava fazendo a mesma campanha que o Sub-20 fez ano passado, podendo passar do Grêmio Prudente, que não é bicho de 7 cabeças, até porque o jogo contra o Grêmio Prudente foi um jogo em que o Ceará foi bem no jogo, empatou, e aí um erro mas ali no final. Eles jogam em casa, né? Eles jogam em casa. Mas foi a mesma coisa. A mesma coisa do outro jogo ali. Até foi falado pelos narradores ontem que era a revanche, né? Agora vai ter a revanche e o Ceará vem melhor pra esse jogo. Mas foi empate? Não, foi 2-1. Ah, 2-1. O Grêmio Prudente venceu o jogo. Ah, o último jogo, né? Sim, o último jogo. Então, o Ceará ele vem com uma experiência vasta aí para esse próximo ano de Copinha, mas já tem feito uma boa Copinha nesse ano de 2026. E outra, o Ceará fica com uma oportunidade de planejamento que, ao meu ver, o departamento de futebol profissional erra novamente, que é outra crítica que eu faço, porque, tipo assim, vamos lá. Essa primeira fase do Campeonato Cearense Profissional, já mudando um pouquinho aqui pro Cearense, pro Manjadinho, ele tem 4 rodadas, é isso? Primeira fase. Dos 4 adversários do Ceará, que joga amanhã contra o Maranguape, mas dos 4 adversários, o adversário a ser batido dessa primeira fase era o Floresta. Por que o Floresta, Evaldo? Primeiro, o Floresta quase sobe para a Série B no ano passado. E o mesmo elenco. O treinador do Floresta, para renovar, ele condicionou que era cultural do Floresta ele desmanchar o time pro Cearense, colocar um time de certa maneira mais de base. E quando chegava a Série C, que ele trazia a galera de volta e botava um time forte. A condição para o treinador renovar foi manter o mesmo elenco da Série C pro Cearense. Então, a gente está falando de um time que brigou para subir para a Série B no ano que vem, jogando contra um menino de 20 anos de idade. Então, o que acontece? O resultado, ele não só ele impressiona, como a gente tem que valorizar o resultado dos meninos, porque foi muita personalidade, entendeu? Né? O gol, né? Tipo assim, inclusive eu tava conversando com o menino da base, disse que foi igual o gol contra o Bahia da Copa do Nordeste Sub-20, que o Júlio fez. O Júlio fez, né? A jogada foi igual. Entendeu? Sim, foi, exatamente. Diz que aqui o gol foi igual. E aí, tipo assim, a gente tem que valorizar os meninos, o jogo a ser batido, na minha concepção. E outra, teoria. Eu não sou profissional técnico do futebol, então assim, mas na teoria, plantel, elenco, o adversário da primeira fase a ser batido era o Floresta. Exatamente. E independente do resultado a ser batido, porque a gente não tinha como prever isso, eu vi várias pessoas, especialistas de futebol, falando que o empate era uma vitória, entendeu? A gente era para ter um planejamento de que, vamos esquecer a questão da base jogando. O Mozart chegou dia 3, cara. O futebol mundial tá aí como exemplo. Não existe pré-temporada com menos de 30 dias, não, cara. Para conhecer o elenco, para desenvolver, para implantar uma metodologia do Mozart nesse time. Eu tô acompanhando lá, tô indo para todo dia eu tô no treino, todo dia eu tô no treino do Ceará profissional. Eu só não fui no dia do apronto da base, porque eu fui para a base. O apronto foi de manhã lá e eu não fui lá pro Ceará. Acho que a gente ainda foi à tarde, né, gente? A gente foi à tarde pro profissional, mas de manhã tinha treino também, eu não fui porque eu tava na base e eu fui ver o apronto menino que ia jogar em Horizonte. Mas tipo assim, você dá 30 dias pro Mozart trabalhar o elenco profissional, cara, é confiança pro menino do Sub-20 se classificar na primeira fase. Ah, não, mas aí a gente podia perder a primeira posição pro Fortaleza e eles chegar com algum tipo de vantagem, sei o quê. Cara, a gente vai ter que arriscar, cara, entendeu? É um campeonato que todo ano a gente fica se revezando entre Ceará e Fortaleza. Há quantos anos? Eu acho que desde 93 ou 94 que não tem outro campeão que não seja Ceará e Fortaleza, né? Que foi o Ferroviário, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. O último título de um time que não era Ceará e Fortaleza foi em 93, 94, se eu não me engano. E aí o que acontece? A gente tem que dar rodagem para esses meninos do Sub-20, deixa para dar as férias deles, já que tinha optado em jogar a copinha com 17, porque o problema também de botar o Sub-20 é porque tu abre mão dos meninos jogar a Copa São Paulo, que é muita visibilidade. E o sonho desses moleques que estão aí é jogar essa copinha, né? Mas por outro lado, você começa a criar uma cultura dentro do clube que você leva para a Copa São Paulo 16, 17, 18, 19 anos. E deixa o 20
para estrear no Cearense. Porque também, para quem entende um pouco dessa parte de base, eu não entendo não, assim, eu falo muito pela pouca experiência que eu tenho. Mas quando o cara chega no 20, que ele já não tem um contrato com um profissional, cara, o atleta já tá com uma, sabe, com a expectativa, que tá frustrado, porque acha que já não vai conseguir seguir a carreira, entendeu? Não vai conseguir um contrato profissional, entendeu? Tipo assim, então, assim, tem que trabalhar muito a questão de saúde mental do atleta nessa idade. Então, é uma confiança a mais para um cara desse. É um cheque em branco que eles têm de oportunidade de jogar um campeonato cearense que, pra mim, é nivelado por baixo, tá entendendo? E outra, o risco. Tá aí o Fortaleza. Com o elencozão lá, carão, folha alta, sem se desfazer do mundo de atleta, colocou o time titular pra jogar o Campeonato Cearense e empatou com o jogador a mais que Ferroviário, porra. Corre esse risco, porque os caras estão voltando de pré-temporada. Meu irmão, o moço chegou dia 3, hoje é dia 13, é? Ou é 12? 13. Hoje é 13. O cara tá treinando há 10 dias. Porra, 10 dias de pré-temporada, isso é suficiente, cara? Não é suficiente, cara. O futebol mundial tá aí pra provar isso aí. E a gente tem que copiar quem tá dando certo. Então, tipo assim, na minha leitura, esse resultado, ele serve também para o departamento de futebol profissional se planejar para o ano que vem, para independente do resultado, porque pode ser ano que vem, os 4 jogos da primeira fase será tomar couro nos 4. Mas foi uma decisão, cara. Foi uma decisão, tomamos a decisão de jogar. Isso pode ser discutido, inclusive, na Federação Cearense, tá entendendo? Porque a CBF encurtou o número de datas dos estaduais, né? Isso a gente até já falou aqui no podcast. E a Federação Cearense, ela pode dar uma trégua ali de início, inclusive de primeira fase, para Ceará e Fortaleza, cara. Entendeu? Por conta da Copa do Nordeste também. E você ter 30 dias de preparação, entendeu? Ou de certa maneira, você colocar a base e classificar mais para a segunda fase do Campeonato Cearense, que aí dá tempo pro profissional chegar sabe? E não perder, não jogar o campeonato no lixo. Enfim, eu acho que ano que vem cabe um planejamento maior. Porque, por exemplo, esse jogo de amanhã, Ceará e Maranguape. O Floresta era um time a ser batido. Mas o Maranguape, cara, no papel, pode ser que ele impressione amanhã, entendeu? Ganhe do titular de 3-0, Deus me livre. Mas pode. Mas no papel, era um adversário relativamente fácil. Eu acho que o próprio Sub-20 do Ceará jogou contra o Maranguape na Fares Lopes. Fares Lopes. Eu acho que jogou e não perdeu. Por conta que teve, né, esses jogos, tipo assim, os caras estavam jogando com um profissional e a gente jogou mais uma vez com base. O Ceará até foi bem na Fares Lopes. Sim. Mas a gente tem times aí de qualidade na Fares Lopes também. Profissional, né? E acho que a Fares Lopes, inclusive, é para oportunizar um pouco aqueles atletas mais velhos que ficam sem contrato durante o ano. Então, o objetivo da Fares Lopes era isso, né? Muito atleta no Brasil fica sem contrato depois de setembro, quando acaba Série D, etc. Sim. E tal, enfim. Mas, enfim, fica só a questão pra gente debater e provocar isso aí do Departamento de Futebol Profissional, pra ano que vem eles terem um planejamento, pelo menos dar 2 jogos. Cara, não tinha como, pelo menos esses caras não jogar pelo menos 2 jogos, bicho. Esse jogo de amanhã no PV era jogo por menino lá do Sub-20, cara. E confiança, ganhou, né? Mas aí sobre o ganhou, a gente não podia prever. Então, tinha que estar planejado. Então, tipo assim, terminou o jogo, ganharam, continua, errado. Tem que ser planejado. Tipo assim, os 2 primeiros jogos do campeonato é a base. Os 3, na minha opinião, era pra ser a primeira fase todinha a base. Até porque os grandes do Brasil também fazem isso. Pega o Flamengo também, quando ele vai jogar o Carioca lá, o começo joga o Bahia tá mesclando, né? O Bahia também mescla com a base. Só que, tipo assim, Flamengo, tá? Os caras jogam mesmo com o Sub-20, tá? Os caras vão com o Sub-20 e parece a base dos caras é boa também. Que o Atlético Paranaense joga com 23, Sub-23, o Atlético Paranaense joga, entendeu? É porque lá tem, né? Sub-23. Aqui foi que a galera meio que extinguiu isso. E aí é o que eu tô te falando, é porque foi depois daquele brasileiro de aspirantes, o Ceará foi campeão, Foi campeão, aí acabou-se. E aí, tipo assim, então assim, a gente tem que pensar nisso aí de longo prazo, né? Porque eu acho que isso aí é outra. A gente não vai ter como estar combatendo com o Flamengo, com o Palmeiras por contratação de mercado. Então, eu acho que o vazio que a gente tem para se igualar aí é na base, cara. É formando. Então, tipo assim, usar a base para revelar jogador com mais novos, entendeu? Porque tem uma segurança pro clube. Esse cara só pode ir pra Europa com 18 anos. Então, por exemplo, se a gente consegue revelar um menino com 16 anos e a comissão técnica do profissional tem um planejamento para já fazer que nem o Santos faz. O Santos não tem medo de colocar menino com 16 anos para jogar 17 anos. Robinho Júnior tá aí, né? Pronto. Se a gente tiver começando a lapidar, que lá existe um trabalho bem feito de bons profissionais, entendeu? Na base. E aí começa a lapidar esses meninos, para eles começar a estrear mais cedo no profissional. Até um cearense como coisa. Tem uma Fares Lopes como vitrine também. Cara, a gente vai começar a revelar a nossa base do elenco profissional. Vai ser maior. Esse ano é meio que forçado.
porque a gente não foi tão audacioso na janela. Teve um treino lá que eu vi essa semana que ficou até uma pessoa improvisada lá para treinar porque não deu os 22. Aí depois chegou o João Gabriel da base, foi tirar o menino lá da comissão e o cara foi e entrou para treinar. Então o que é que eu tô querendo te dizer? A gente não teve muita audácia, até porque eu entendo, rebaixou, não tem dinheiro. Então, tipo assim, um elenco bem enxuto. Aí, agora tá tendo que usar a base. Se eu não me engano, são 8 integrados, entendeu? É 8 ou é 9, se eu não me engano, né? E aí, tipo assim, isso pra mim é bom. Eu sei que na questão do futebol profissional e da gestão, os caras continuam do mesmo jeito, sem ser muito efetivo na base, inclusive nas contratações profissional. Inclusive, hoje tem uma expectativa do menino, do Mateuzinho, né, que era do esporte, chegar aqui na capital e ser anunciado pelo Ceará. A gente não sabe porque é especulação, né? A gente só vai pregar quando de fato tiver... Eu posso dar uma de Léo Dias aqui? Você aí. Dar uma de Léo Dias aqui. Eu recebi, assim como na época do Vina e tudo mais... Eu conheço uma pessoa e essa pessoa é muito próxima de alguns empresários e tudo mais. Eu não vou dizer minhas fontes, senão eu fico sem elas, né? Uhum. Mas o Mateuzinho tá fechado, né? Já foi dito que ele vai chegar, tá chegando aqui nos próximos dias. Não, é hoje. É hoje, pronto. Isso aí é minhas fontes, sabe? Eu recebi a mensagem ontem da pessoa, a pessoa mandou o print, ela conversando com a pessoa e de todas as últimas vezes bateu. Né? Então, acho que dessa aqui também não vai deixar de bater, né? Agora eu não vou dizer minhas fontes, até porque senão eu fico sem elas, né? Não, eu não gosto dessa... Eu já até falei aqui no podcast também que eu não gosto desse período especulativo, porque é muita fofocaiada, é muita gente que aparece só mentirada, tá entendendo? E não é o objetivo nosso aqui, né? Tu sabe que o nosso objetivo é politizar o torcedor do Ceará, né? A gente falar um pouco de informações institucionais, falar sobre estatuto e, claro, discutir sobre o clube, porque assim... A função de um conselheiro, André, é fiscalizar o clube de uma forma macro, de todos os campos do clube. Então, tipo assim, eu tenho que entender, mesmo que eu não seja um profissional, como é que funcionam os processos do departamento de futebol, da base, do marketing, da comunicação, de projetos de responsabilidade social, da administrativo, entendeu? Então, assim, do comercial. Então, assim, é a função do conselheiro fiscalizar o clube. Entendeu? Por isso que a gente é para ter acesso ilimitado a documentos, a contratos, a prestações de conta, porque nós somos o órgão que fiscaliza a diretoria executiva. Entendeu? Senão é como se fosse dar um cheque em branco e os caras fazerem merda toda hora, tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, a gente tem que estar ali, entender, e é normal o conselheiro não saber como é que funciona. Porque não é uma função profissional, não é um conselho de administração de uma empresa, de uma SAF e tal, que o cara é remunerado para isso. Mas eu entendo que quando você se coloca na função de estar conselheiro, você tem que buscar essa qualificação para poder cobrar e para poder, sabe, julgar o processo da maneira... Porque você vai saber o que você está cobrando, né? Você não vai chegar para cobrar uma coisa que você não sabe. Porque aí o cara cobra uma coisa sem fundamento, sem pé na cabeça, e perde a credibilidade, Totalmente. Entendeu? Então, tipo assim, o objetivo da gente não é especulativo, não é pós-jogo. Eu até brinquei com o André, que a gente foi pra Horizonte, eu dei uma carona pro André, e aí quando terminou o jogo, faz uma live aí no ao vivo, vamos começar esse pós-jogo. Mas brincando, porque não tinha ninguém, né? A gente vai até falar agora sobre o Horizonte, e aí, tipo assim, mas não é o objetivo. Várias pessoas já ligaram, na época que eu tava falando, na época que tava aquele papocado de briga política no Ceará, a galera aí faz pós-jogo porque dá muito like, Cara, não é o nosso objetivo, você sabe disso. Nosso objetivo não é like, curtir. Nosso objetivo é politizar o nicho que tem de torcedores do clube que tem interesse em virar conselheiro, comprar título de sócio proprietário, tá entendendo? Nosso objetivo é esse, é politizar essa galera pra gente ter um conselho mais qualificado, de um nível elevado. Eu tava conversando com um torcedor do Ceará, depois eu vou até pegar o nome dele que eu esqueci agora, eu converso com uma galera, mas tem um torcedor do Ceará aqui que acho que é o Thiago Rodrigues. Acho que é o Thiago Rodrigues. Deixa eu ver aqui se ele falou... o Thiago Rodrigues, pô, um cara do caralho, entendeu? Ele toda a vida provoca sobre assuntos, assim, sabe? O conhecimento de causa dele é absurdo, sabe? É um cara presente, um torcedor do Ceará que sempre tá... E eu até falei pra ele que esse ano aqui no podcast, a gente ia começar a trazer torcedores do dia a dia mesmo. Sim. Galera comum mesmo, assim, torcedor povão mesmo, ou de organizada, que vive o dia a dia do clube, porque a gente começa a pegar um debate que poderia estar num nível... lá embaixo, mas você vê que esse cara hoje, ele já acompanha a notícia, e às vezes, como a internet ela é muito global, e é muito rápido, o cara desse às vezes fica sabendo das coisas primeiro que a gente, pô, tá entendendo?
Porque ele, não, eu acompanhei, eu vi, postaram ali, foi acular e tal. O cara entende mais do que a gente, entendeu? Então, tipo assim, aí sim, você começa a pegar um nível de conselheiros, sócios torcedores que são mais ativos, que participam do dia a dia do clube, formadores de opinião, produtor de conteúdo, essa galera de mídia independente, e você começa a subir o nível por igual. Porque o que adianta? Tu tem um cara acima da curva, acima da média, tá entendendo? E aí esse cara sabe tudo, mas ele não tem ninguém pra debater com ele, entendeu? Aí vira até um negócio, sabe, sabe? Porque o cara que não tem um cognitivo bom pra estar debatendo num nível parecido, ele vai achar que o que aquele que tá falando ali é sonhador, Sim. é ignorante, entendeu? Enfim. Então, assim, a gente vai começar a ter quadros aqui que eu ainda não decidi se eu vou fazer no podcast com esses convidados, ou vou conversar depois com o Efraim aqui, se a gente consegue fazer um gravado, tipo um quadro de 10 minutos, um bate-papo com esse torcedor e tal, e a gente agrega no YouTube, vai publicando e vai postando nas redes sociais. Eu tô decidindo ainda isso aí. Ouvir conselho aí, quem tiver também sugestão para dar pra gente aí, eu agradeço. Mas enfim, só para não fugir aqui da pauta, para não se perder, a classificação da Copinha, então a gente tem que ter um pouco de paciência com os meninos, que é um time sub-17, né? Então vai pegar um Grêmio Prudente que a gente já perdeu na primeira fase, mas que joga em casa também. Então, apesar de ter ido 5 atletas lá para reforçar, né? Que foi o Cello, aquele Pedro Izzi, né? Eu tenho o nome dos caras aqui. O Enzo Ludovico também foi. O Enzo. E foi um elenco reforçado com alguns atletas sub-20, mas eles são favoritos, eu acredito, né? Tipo assim, estão jogando em casa, o Ceará perdendo na primeira fase. Deve ter poupado alguém, talvez, né? Porque já estava classificado, né? Mas a gente tem que ter paciência com os meninos por conta da decisão de ter levado o 17 para lá. Então, esse assunto da Copinha aí, esperar o próximo jogo, né? Torcer a nossa classificação vir, aí já começa a fazer história, né? Tipo aí assim, já é história mesmo pra cá, né? Chegar às oitavas e tudo mais. E aí, eu vou falar um pouquinho aqui também sobre, antes do assunto polêmico aqui que a gente vai tocar hoje, da preparação pro primeiro jogo do Mozart como treinador, né? Então, assim, eu tô acompanhando, tô indo lá todos os dias, a gente foi ontem ele fez um coletivo, e aí esboçou ali, porque não dá nem pra gente pregar qual que é o time titular, porque eu não sei se ele, por exemplo, ele em determinado momento do início da preparação, ele colocou, não ontem, né? Eu tô dizendo ao longo das semanas, ele colocou Rafael Ramos e Fernando. Ontem ele já colocou Alex Silva e Fernando, entendeu? Os dois chegaram, né? Os dois chegaram. Ontem ele deu a entender que seriam os titulares, mas eu não posso nem pregar que porque, por exemplo, num time tava Zanocelo, Lucas Lima e Vina, que pra mim, tirando o Lucas Lima, eu acho que o Zanocelo e o Vina eram os titulares do meio de campo, junto com... Quem é que tu acha que seria o titular? Cara, aí como a gente tem dois volantes, o Vina é o meia, né? E o Zanocelo é o segundo volante, eu iria muito com o Dieguinho ali. Pronto. Na posição. A torcida esperava bastante que o elenco titular fosse, pelo menos eu. Não é que a gente esperava porque torce por ele. Eu torço por quem tiver melhor jogar. Mas que fosse Dieguinho, Zanocelo e Vina. Eu acreditava que o time era esse. Fernandinho, Pedro Henrique e Luca, que é o que tem. Não que seja ruim, mas é o que tem. O centroavante. O outro é o menino da base, o Gabriel Amaral, né? O Amaral. Mas parece que ele nem tava treinando. Inclusive, chegou um contratado ontem, né? O Cauã, né? Cauã. Não sei se sabe quem é. Cauã? Ele treinou ontem, esse cara aí. Inclusive, treinou no outro time de baixo, como se fosse o centroavante. Então, mas enfim. Aí o que acontece? O time que a gente esperava era esse. A dúvida era só entre Rafael Ramos ou Alex Silva. O Fernando, praticamente porque o outro que chegou depois é o Eric, mas eu acho que o Fernando é um jogador mais experiente. E a zaga, até então, como se reapresentou, para mim era Marlon e Éder. Só que aí foi concretizada a negociação do Marlon e ele foi pro Remo. O Remo pagou uma compensação pro Ceará quase 1 milhão. Por que quase 1 milhão? Porque o valor que ele pagou, mais o que o Ceará tinha, que o atleta tinha de direito de receber, somando dá 1 milhão pela liberação do atleta. Então, se o Ceará, tem direito de mais para pagar, mas não ia pagar. Então, se ele deixa de pagar, é como se foi o valor da negociação. Então, assim, o Marlon foi negociado por quase 1 milhão, né? E foi liberado. Com a saída do Marlon, quem é que estava treinando? Marlon, Éder, Pedro Gilmar da base e Luiz Otávio. Quem é que assume ontem no time principal? Pedro Gilmar. Então, tipo assim, já é uma grande expectativa para o ano de 2026.
esse menino aí, eu já tenho muita expectativa. Espero que não pese muito a minha expectativa para não prejudicar a estreia do garoto, né? Mas, tipo, o Pedro Gilmar, o próprio Cello, que tá lá no Copa São Paulo também. Eu ia falar, a gente tem bons nomes. E outra, quem treinou ontem também, Boateng, tá incorporado já, integrado ao clube. Então, tipo assim, eu não duvido nada se o Éder der mole aí, a nossa dupla titular de 2026 ser Pedro Gilmar e Boateng. Ou então Pedro Gilmar e o Cello, tá entendendo? Mais uma vez, né? Porque já teve Jonathan e David Ricardo, que também estavam subindo da base, né? Exatamente. Então, tipo assim... A gente também sempre teve zagueiros jovens que deram muito certo. Essa escola da base aí de zagueiro lá, o negócio é reimoso. Então, tipo assim... Mas ontem treinou Éder e Pedro Gilmar. Cara, eu fiquei muito feliz porque, tipo assim... É a nossa galinha dos ovos de ouro mesmo, é a base. É onde sustenta o clube. Por isso que eu cobro tanto que a gente tenha... O presidente João Paulo e a sua diretoria tenha mais olhos lá para investimento na base, porque é de lá que vai sair nosso futuro, entendeu? É de lá que a gente tem que dar atenção mesmo para as coisas acontecerem. Então, assim, o time treinou com o Pedro Gilmar e o Éder, né? Como eu falei, o time de baixo estava Luiz Otávio e Boateng. E voltando da Copinha, eu acredito que o Cello vai ser integrado, né? Então, tipo assim, o Cello, Boateng e Pedro Gilmar, cara, são 3 bons zagueiros, entendeu? Jovens, promissores, novos, né? Eu acho que o Cello é mais novo ainda, né? Acho que ele tem 17 ou 18. Pois é, o Pedro Gilmar, eu acho que ele é mais velho do que o Cello. E o Boateng também, porque já tava jogando, né? Até voltou agora, não sei se ele tava no Criciúma, né? Não, o Criciúma é o irmão dele, né? Ele tava no Bragantino, Então, tipo assim, e outra, ele vem com a experiência do caralho, o cara tava no Bragantino, né? Então, tipo assim, esse Cauã, agora que eu lembrei, ele foi contratado pro Sub-20, esse Cauã, mas tava treinando lá. Enfim, então assim, tem muita promessa da base aí pra estourar. Tava treinando Zé Neto, tava treinando o Júlio, que fez a jogada lá, né? Tava treinando João Gabriel, entendeu? Então, tipo assim, são meninos que eu aposto muito esse ano. Não acompanhava, eu quero até acompanhar mais esse ano a base, mas são meninos que eu quero ficar colocando no radar aí, porque é a necessidade. Se a gente tivesse um departamento de futebol mais agressivo, uma diretoria com uma cultura mais audaciosa, talvez não tivesse tanto espaço. Porém, eu acho que esse espaço aí, que é de forma involuntária, vamos dizer assim, tá sendo positivo, entendeu? É compulsório a participação dos meninos, porque senão nem tinha coletivo, porque não completava o elenco, né? Mas eu acredito que a gente vai ter muito fruto aí nessa preparação aí do Moza. Tem alguma coisa pra falar aí? Tu foi lá num dia, lá no treino, lá? No geral é isso mesmo. Uma boa parte dessa galera que tá sendo integrada, eu até falei no meu pós-jogo, que eu fico muito feliz de ver os meus amigos, né, tendo essa oportunidade. Olha a galetagem. Que há muito tempo eu esperava que eles tivessem essa oportunidade, aí o Pedro Gilmar, Luísio, né, que são os que eu conheço de mais tempo lá, os meninos também que foram pra Copinha, o Cello, né, e demais, que são os que eu acompanho desde 2022, né, são bons jogadores, mesmo que não tenham tanta experiência, se mostram bem experientes do que estão fazendo, são conscientes, né, certo que precisa amadurecer um ou outro ali, alguma outra situação, mas a gente sabe que eles conseguem resolver os problemas que o Ceará tem hoje. Não é de hoje que eu falo isso. Quem me acompanha de mais tempo sabe que eu sempre falei isso, que os guerreirinhos de Itaitinga conseguem resolver, sim, algumas lacunas que a gente tem dentro do Ceará. E aí, quando eu falo de lacuna, a gente fala até lacuna financeira mesmo. Porque a gente já vendeu o David Ricardo, vendeu o Jonathan, mesmo que saiu por uns preços aí que a gente não concorde tanto, mas renderam para o clube valores que, querendo ou não, você desafoga ali o caixa, você consegue investir em outras coisas. Então, tipo assim, nós temos hoje dentro da nossa casa a solução e a gente estava deixando passar, estava vacilando. E como eu falo, muitas vezes involuntário, esse ano a gente está tendo essa oportunidade maior para esses garotos. E eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que eles vão sim dar conta do que se espera deles. É o que eu te falo, é compulsório, porque se não fosse a base a gente não tava tendo nem coletivo, porque não tem elenco, não tem grupo suficiente, né? Mas que seja aquela história de pegar um limão e fazer uma limonada, né? Tipo assim, então eu acredito que vai ter sucesso aí, que a estrela, eu até brinquei, mas a estrela do João Paulo aí a reza dele é forte, que ela dê certo mais um ano, né? E aí esses meninos estourem, o Ceará consiga... Essa questão de vender bem atleta da base, a base vem sustentando o Ceará, é fato. Para fechar as contas é venda da base. Então eu acredito que a gente está vendendo no momento errado, porque a gente vende no desespero, no aperreio. Sim. Se a gente tivesse mais tranquilidade para trabalhar esses meninos, por exemplo, vender o Guilherme agora.
E foi uma negociação relativamente alta do Guilherme. E se o Guilherme tivesse tido minutagem na Série A? Tinha vendido por bem mais. E se a gente conseguisse segurar o Guilherme duas temporadas na Série A? Entendeu? Eu lembro que o Sport tava pra vender um menino lá, um volante, né? Eu esqueci o nome dele. Mas eles botaram na previsão orçamentária que a venda do cara era de 60 milhões, entendeu? E a previsão orçamentária do Sport foi 120, ou seja, se não vender o jogador, eles vão gastar 60 milhões no ano, macho. E o Ceará, que botou uma previsão de venda de 30 milhões, botou uma previsão de quase 170, ou seja, sem as vendas, que já bateu praticamente metade disso aí, mas sem as vendas, tem 140 milhões de falta para vocês verem como a realidade da gente é relativamente boa, tá entendendo? Ou seja, tem que aproveitar isso aí, né? E lapidar esses meninos que a gente vai escalar e vender melhor, entendeu? Se você observa os ganhos, você tem que sempre estar olhando para quem está acima de você, porque é de lá que você tem referência, né? Aí você pega um Palmeiras da vida que todo ano vende atleta que subiu da base profissional por valores gigantescos e para time da Europa. Mas é que tá, cara, eles maturam isso, não é do dia pra noite. O Palmeiras começou vendendo jogador barato, só que ele vai maturando por quê? Porque vai vendo a carência do mercado, a carência dele. Eu vou vender um jogador por 5 milhões, como a gente cansou de vender aqui, 4 milhões, 3 milhões, e aí eu vou atrás do mercado, por exemplo, o Zanocelo. O Ceará pagou, se eu não me engano, quase 5 milhões pra comprar o Zanocelo, 3 milhões e pouco. Entendeu? É bom o Zanocelo pra caralho. Mas e se eu tivesse deixado de vender um jogador promissor do meu meio de campo e tivesse formado ele em casa? Sim. Eu não teria necessidade de comprar o Zanocelo. A gente comprou o Barleta, caríssimo, olha o que aconteceu. Por irresponsabilidade financeira também, perdemos ele numa rescisão indireta, ficamos com a dívida. E será que valia? Será que não era melhor ter investido num Júlio da vida? Tá entendendo? É isso que eu falo, saía meio mais barato, tá entendendo? Agora sim, claro, nem sempre vai ter formado em casa. Então a gente tem que ser audacioso, tem que estar atento ao mercado, tem que deixar os profissionais de mercado trabalhar. Quem é que contrata o jogador é profissional de análise de mercado, cara. É o chefe de scout lá, que é o Isaac, é o Walter, é o outro menino que tá lá no mercado, entendeu? Esses caras são os profissionais, esses caras vivem de assistir jogo, acompanhar, e outra, eles não fazem uma avaliação de um atleta só pela partida em si, não, cara. O cara acompanha a questão mental do atleta, sabe? Ambiente social, referência do cara, posicionamento, evolução dos últimos 5 anos do cara, últimas temporadas, como ele jogou numa Série A, numa Série B, ou seja, é o profissional que é para estar à frente dessa decisão, entendeu? Por exemplo, o Haroldo é um profissional hoje de mercado do clube, porque ele recebe, ele é remunerado. Mas o Haroldo é a melhor pessoa para bater o último martelo sobre contratação? Na minha opinião, não. O João Paulo é a última pessoa para bater o martelo de contratação? Na minha opinião, não. É só você ver a entrevista do Landim, cara. É só você ver a entrevista agora do BAP, atual presidente do Flamengo. O cara fala, irmão, que a gente fez lá no Flamengo, o Flamengo é um clube associativo, tá? Ou seja, não tem SAF, não. E é o top 1 do Brasil, não é negócio de top 3, não. É top 1 Flamengo. E o Palmeiras é top 2. E o que é que tanto a Leila falou como o BAP? Inclusive num congresso que teve agora no Summit da CBF Academy. Mas tem a entrevista aí em vários portais. Para dar certo o Flamengo, para dar certo o Palmeiras, a gente isolou a política do clube. O conselho, a gestão, ela traça diretrizes, ela faz o planejamento e ela cobra para se saírem da linha do planejamento, ela, opa, volta para cá. Mas quem tá lá trabalhando no futebol são os profissionais, cara. São os profissionais. O diretor estatutário, o diretor de futebol estatutário do Palmeiras e do Flamengo, ele é um cara que cobra as diretrizes, resultados. Se alguém sair do planejamento, ele, opa, o planejamento é esse. Não, mas é porque eu sei de tudo, eu sou o, sabe, o Klopp do futebol. Irmão, não importa. A diretriz é essa, o planejamento é esse, você vai seguir. No final da temporada, eles vão lá e rever se é pra, sabe, reajustar alguma coisa do planejamento, faz uma microavaliação do que foi feito, dos resultados e tal, e muda a rota ou não, entendeu? Mas o departamento de futebol, ele tem que ser blindado. Então, eu acho que a função do Haroldo, por exemplo, de CEO do futebol, é importante. Eu acho importante. Eu acho muito importante. Eu critiquei ele aqui e critico quantas vezes for necessário, porque eu estou conselheiro do clube e eu, mesmo que eu não estivesse conselheiro, eu sou torcedor, sócio-torcedor, então eu posso fazer essa crítica, né? Desde que com respeito e embasada, né? Mas ela é muito importante. Inclusive, ele tem um lado positivo forte, que é a questão da gestão de pessoas. Ele é um cara que gosta de trabalhar muito essa questão da gestão de pessoas, e eu acho que isso é importante. Mas a partir do momento
que a tomada de decisão de uma contratação passa por uma mesa, que os profissionais que estão do dia a dia não participam dela, para mim tá errado. Para mim tá errado. Eu fui visitar o Botafogo. Entendeu? Cara, lá no Botafogo, o Brito lá, que é o cara do mercado, analista de mercado, hoje ele é o cara, mas ele tem mais força do que o diretor de futebol, do que o executivo de futebol, do que o texto. O cara é foda. E ele é blindado. A sala dele lá no escritório administrativo da SAF do Botafogo, você vai lá pra visitar, tu não consegue chegar ao cara, meu irmão. Por quê? Porque eles, sabe, a cultura da SAF do Botafogo blinda o cara, porque ele recebe proposta do mundo todinho. Porque ele é foda, bicho. Você vê os elencos do Botafogo que ele montou, ele trouxe jogadores que ninguém tava desacreditado do mercado. Mas eu tô falando do Botafogo, mas eu posso te falar do Palmeiras. Tu pega lá o Guilherme Ximenes, o Guilherme Dias, que são os meninos da análise de mercado. São esses caras que viajam para eventos da Transfer 1. Esses caras, todo jogo que o Palmeiras faz fora, eles viajam com o clube, o departamento de mercado, para fazer network com outros clubes, para fazer visitas institucionais, para fazer contatos com os profissionais dos clubes. Pô, o André é jogador do Benfica. Como é que o André tá aí? Isso o cara lá em loco. Pô, o André tá encostado e tal, ele tá desmotivado. Pô, cara, eu tenho interesse no André vir por empréstimo pro Palmeiras. E a gente faz um pré-fixado lá, um passo pré-fixado, 1 ano de contrato e a gente com a opção de compra no final do ano por 50 milhões de euros. Empresta o André. É isso que o analista de mercado é pra estar fazendo. O Ceará proíbe os analistas de mercado de viajar, porra. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, eu faço uma crítica, mas uma crítica construtiva. Qual é o sentido que eu freto um avião? E detalhe, eu acho que nós somos um clube associativo, falando como o Ceará Esporte Clube. Nós somos um clube associativo. Clube associativo sempre vai ter acomodação política. Porque quem decide o rumo do clube é voto do conselho ou dos associados proprietários. Então eu sei que sempre vai ter acomodação política. O Flamengo tem. O Palmeiras tem acomodação política. O São Paulo tá num papocado, maior do mundo de crise lá por causa de acomodação política. Mas tem. Todo mundo tem. O Corinthians tem. Então eu sei que o Ceará vai ter acomodação política porque nós somos um clube associativo. Só que a acomodação política é até os 49 do segundo tempo. Eu freto um voo que cabe 50 pessoas. O meu staff de viagem é 30. E tem 20 vagas. Vamos acomodar conselheiro porque volta na gente? Bora. 10 vagas. 5 vagas. Uma pro comitê administrativo do conselho, que são 5. É o presidente, primeiro vice, segundo vice, secretário-geral e adjunto, que hoje está sem. Vai ter eleição, é para ter. Esperando o João Paulo convocar. Uma vaga. Conselheiros lá, os votos. Quer voto? Uma vaga. Diretorias que não tem a ver com futebol. Vamos levar todo o jogo de fretado 3, 4. E tu fecha ali 10 acomodações políticas. Massa! Mas as outras 10, tu olha pro teu departamento de futebol profissional, olha pra tua base, tu imagina, eu vou só te dar um exemplo. Alisson Henry, certo? Treinador do Sub-20. Eu conheci o Alisson antes da atmosfera do Ceará, porque inclusive no Ceará eu não costumo conhecer muito profissional. Por quê? Porque hoje a gente é taxado como oposição do clube. Então, quando eu tô conversando com um profissional do clube, meu irmão, tu precisa ver, os caras lá dentro do Ceará praticamente, parece que é como se eu tivesse com, sabe, com uma doença contagiosa. Os caras só falam comigo nos bastidores e no off, porque os caras têm medo de ser perseguidos politicamente por conta que estão falando, trocando uma ideia comigo. As coisas com o tempo, elas foram até melhorando com relação a isso, mas tem medo, e os caras são profissionais, eu entendo. E aí o que acontece? Mas eu tava lá na CBF e os caras me falaram do Alisson. Eu tenho um grande amigo lá da CBF Academy, que é o Cristóvão. Ele, inclusive, participou daquele Shark Tank, né? Aquele reality, né? Tipo um reality show que você vai lá, oferece sua empresa e os caras entram na sociedade ou não e tal. E ele foi um dos caras que os caras entraram na sociedade com ele, compraram e tal. Ele é um fenômeno do futebol, assim, no mercado, que é o Cristóvão. E o Cristóvão falou, ó, vocês têm 2 caras muito bons lá no Ceará, viu? Quem é? Ele falou o Alisson e o Cortez, que veio, né? Ele saiu, inclusive, né? Saiu? O Cortez, treinador do Sub-15. Foi demitido? Não, ele voltou pro Grêmio, se não me engano. Foi? Voltou. Sabia não. Foi campeão de, bem dizer, tudo. Pra mim ele tava de férias. Não, voltou pro Grêmio. Então não é que voltou, né? Porque ele começou aqui, né? Eu acho que ele não começou lá, não. Não, ele era do Grêmio. Era?
Aí veio. Mas eu acho que ele não tava tendo tanta oportunidade lá, e veio aqui, foi campeão, aí o Grêmio, opa, traz, pronto. Mas o Cristóvão me falou que esse cara era fenômeno. Pô, vocês acertaram no cara lá, o cara muito bom e tal. Como já me falaram do Erivelto também, apesar do Erivelto ser jogador, já conheci e tal, mas falaram muito bem do Alisson. E aí eu fui entender o perfil do cara. O cara tem licença Pro da CBF, ou seja, o cara pode estar treinando time profissional. Mas qual é o processo correto que é feito nos maiores clubes do Brasil e do mundo? Tu pega o treinador do Sub-20. Esse cara treina o Sub-20? Beleza. Então ele treina o Sub-20 de manhã, lá na Cidade de Vouzão. E esse cara faz parte da comissão fixa da casa do profissional. E à tarde, ele como profissional do clube, ele vai pra onde? Pro treino do profissional. E aí ele acompanha o treino do profissional como auxiliar fixo da casa. E aí os meninos que estão sendo integrados agora da base pro profissional, até a transição é melhor, porque o cara tá olhando pra beira do campo e tá vendo um cara que tava com ele lá do 15 até o 20. E aí o cara fica mais tranquilo. O cara não performou num treino, não performou num jogo. Porra, tem um cara ali que ele vai recorrer ao cara, que o cara vai fazer um direcionamento pra ele, pra um psicólogo, sabe? Pra alguém que, porra, um assistente social, alguma coisa. Pro próprio fazer como é que eu posso fazer? Um meio de ligação com o CEO do clube. Pô, conversa com o Haroldo, cara. O Haroldo não é um bicho de 7 cabeças, não, cara. Conversa com ele, que às vezes o menino chega acanhado, porra, o cara querendo dar certo demais, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, achando que não, se não der certo aqui, eu vou parar minha carreira de futebol, porque eu vou ter que jogar num clube lá do interior do Maranhão, e pra mim ganhar R$2.000 lá, eu prefiro ir trabalhar de caixa lá no supermercado aqui da minha cidade, não sei, entendeu? É a realidade, 90% dos jogadores brasileiros é essa. E aí, então, esse cara era pra estar integrado no profissional. O Ceará faz isso? Não faz. O Ceará não faz isso. Então, eu tô falando do Alisson, mas eu poderia estar falando de qualquer outro. E vários outros. Tu tem lá, como é o nome daquele menino lá, assistente social? É Fernando Martins, né? Cara, fenômeno. O cara é fenômeno. Cara, é isso que eu ia te falar. É impressionante o dedo dos caras lá da base. E aí eu tenho que, infelizmente, falar do Israel, que é diretor, e do Sandro, e é o executivo, porque, de certa forma, o número é dos caras. Mas, tipo assim, é impressionante como eles têm margem pra erro, pô. Porque tu perde um campeonato cearense sub-15, 17, sub-20, no outro ano você nem lembra. Tô mentindo? Por exemplo, o Ceará jogou 15, 17 e o 20. Eu acho que ele, do cearense, só ganhou o 15. Só o 15 que corta isso. E o 17 ele não foi nem pra final. Perdeu pro Ferroviário, se eu não me engano. Né? O 13 também foi do mesmo jeito. O que acontece? Mas a torcida tá puta porque perdeu o 13 ou o 17? Ou o 20? Porque o 20 foi campeão do Nordeste, mas perdeu o cearense também. Não é isso? Então o que acontece? A torcida não tá nem aí, com todo respeito. A torcida cobra, assim, que levanta taças na base e que revele jogador ao profissional. Mas ela não cobra, não vai pedir a cabeça do Israel, porque ele perdeu o Cearense Sub-20. Não sabia que o Israel é diretor da base. Sabe nem o nome dele, né? E aí o que acontece? Aí o que acontece? Você pega e tem margem de erro lá tem margem pra errar. E os caras erram menos do que o profissional, porra. Tu tá entendendo? O cara tem margem de erro lá pra contratar um assistente social meia boca, aí ele acha um cara doutor na área, um cara fudido. Eu fui pra uma palestra desse Fernando Martins lá na Unifor, o cara fenômeno. O Brasil todo admira o cara. Aí tu pega os médicos lá da base, doutor Eduardo Vasconcelos, um cara referência, cirurgia no joelho, um cara fudido, já foi convocado pra seleção brasileira. Tava lá. E toda vez eu esqueço o nome daquele cara, mano. Puta merda, vou botar vou tatuar na testa. Como é? Márcio Gadelha. Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 já também. Entendeu? Então, tipo assim, tu pega o leque de profissionais da base, os caras não erram como o profissional que tem grana, porra. Tu olha pro mercado e tu fala assim, porra, peraí, eu tô aqui, eu sou Ceará. Aqui embaixo vem Náutico, Sport, Santa Cruz. Eu consigo tirar desse time aqui tudinho, numa ligação eu consigo tirar o cara de lá. Tô mentindo? Então é só eu olhar ali pra baixo e ver, porra, tem bons profissionais nesses clubes, só que não tem oportunidade, que é igual o mercado da gente aqui, Efraim. Sabe, eu trabalho com turismo, eu trabalho com comunicação e tal, não sei o quê, produção de conteúdo. Meu irmão, às vezes tu é o cara mais pica que tem. Dessa parte sabe, de produção e tal, não sei o quê. Mas tu não tem oportunidade de estar na Globo, por exemplo. Se tu tivesse lá, tu dava de 1.000 a 0 no cara que tá lá.
Mas o cara teve a oportunidade, não é tão capacitado como tu é, mas o cara teve a oportunidade. Então, o segredo da parada é a oportunidade. Então, tu olha pro mercado que tu tem dinheiro, mais do que ABC, casa, não sei quem. Tu olha pra lá e fala, opa, tem um executivo de futebol aqui, que esse cara aqui, meu irmão, esse cara é fenômeno. Então, meu irmão, quando eu ligar pro cara dizendo que, opa, aqui é do Ceará Esporte Clube, o cara se treme todinho, irmão. Ele já aceitou, já. Eu que sou um cara bom sabe, eu tenho um feeling legal das pessoas. Eu na ligação aqui, opa, tudo bom? Sou o Haroldo aqui, CEO do Ceará Esporte Clube. Tô querendo fazer uma videochamada aqui com você. Na resposta do cara, eu já sei que o cara, ele não faz assim, não, ele faz assim, ó, tá ligado? Então, tipo assim, como é que a gente erra, porra, com dinheiro? E os caras lá da base que não tem, por exemplo, tu vai pegar um jogador lá, que não deu certo, trouxe o cara lá de São Paulo. O cara vem com um contrato, certo? Não deu certo? Sabe o que a base tem que fazer? Chorar com o agente do cara e falar, ei, irmão, o Ceará não tem dinheiro pra pagar o que tá no contrato pra te dispensar, não. Meu irmão, me ajuda aí, cara. O empresário, foda-se, tá no contrato lá, eu quero que pague a multa aí pro meu atleta sair daí. Só que os caras se viram de todo jeito. Liga pro empresário e fala, é? Beleza. Eu vou me fuder aqui com o meu presidente, porque um Israel da vida, um Sandro, liga pro João Paulo e, pô, eu trouxe um jogador que não deu certo e a multa do cara é 1 milhão pra tirar o cara daqui. Tu imagina aí o João Paulo atender a ligação e falar, vai ter que pagar 1 milhão pra um cara do Sub-17 sair do Ceará? Aí se tremer, vai ter um AVC. Passou mal no rebaixamento, imagina um negócio desse. Aí o que acontece? Tu pega e o cara vai se virar pro empresário. Irmão, seguinte, irmão, tu me ajuda que eu te ajudo. Tu é empresário, tu é agente, tu não vai morrer nesse atleta não, tu vai ter mais uns 10. Tu vai fechar as portas do Ceará pra ti se tu não rescindir com esse cara, não acomodar esse cara em outro clube. Aí o cara, opa! Só que o cara, o executivo, o diretor se arrisca na hora de fazer isso aí. Se arrisca porque o cara, pô, eu vou me arriscar. Não boto mais jogador no Ceará não, mas eu quero a multa. Acontece, porra. Gestão de pessoa é relação, sabe? É uma relação contratual. Então, tipo assim, e os caras lá até hoje, teoricamente, pelo menos eu não conheci nenhum caso de jogador dispensado que o Ceará teve que pagar uma multa milionária, blá, 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 blá. O profissional não. O profissional contrata um treinador, o cara não deu certo com 3 meses, manda embora e o cara tem um salário, uma aposentadoria do resto do ano ou do resto do contrato todinho, macho. Em casa, coçando. Então, tipo assim, a gente tá errando. Ó, pra ter ideia, a minha visão de futebol, ela é recortada porque eu não sou profissional, eu não vivo disso. Queria eu conhecer tudo, não conheço tudo. O pouco que eu conheço, por exemplo, a gente tem uma escola de formador de treinadores e de profissionais técnicos do futebol lá em Viçosa, no Ceará. Eu fiz essa pós-graduação em futebol lá com o professor Israel Teudo. Viçosa de Minas Gerais, perdão. É porque eu tô lembrando do Andrezinho aqui, que é vereador em Viçosa. Aí o que acontece? Eu conheço uma escola de universidade pública que forma profissionais do futebol. Parte técnica, esquece gestão. Universidade Federal de Viçosa de Minas Gerais. É um núcleo do futebol chamado NUPEF, que é liderado pelo professor Israel Teudo, pós-doutor. Cara, absurdo. Esse cara é referência na Conmebol, na FIFA. A CBF não valorizava tanto o cara. Hoje, com essas mudanças de estratégia da CBF Academy, o cara voltou para a CBF com moral e com mérito, porque ele é fenômeno. Todo profissional que eu conheço bom de ser treinador, até mesmo gestor, que passou pela UFV, o cara sabe, o cara tá encaminhado. Os caras são bons. Então, tipo assim, minha visão, meu recorte cognitivo de realidade do futebol é limitado. Então, pra mim não errar, eu vou ligar pro professor Israel aqui. Professor, tô aqui no Ceará Esporte Clube. Professor, me ajuda. Me dá aí uma régua aí de quem se formou aí nos últimos 10 anos aí, que tá no mercado aí, que o senhor fala, esse cara não teve a oportunidade, mas esse cara vai estourar quem apostar nele. E me indica aí, traz o cara pra cá. O Tite falou bem do cara, meu irmão, do Israel Teudo, entendeu? Então o que acontece? Eu vou atrás pra reduzir o erro, Efraim. Eu posso errar, mas eu vou reduzir. E é o que a gente vê aqui no Ceará. Ano após ano, é Guto, é Lisca, Cara, a gente não tá olhando pro que o mercado tá formando. A gente não tá olhando pra quem tá tentando. Entendeu? A gente foi agora lá no Floresta, trouxe o Ronaldo que tá lá na base, que é um profissional da área de jornalismo e tá trabalhando lá na supervisão do clube.
A gente vai lá no Náutico, traz um treinador agora, porque acho que é pro 15 ou 17 que o Israel e o Sandro estão trazendo. A gente traz um treinador de goleiro que eu acho que veio com o Sandro do Coimbra. A gente, sabe? Ou seja, os caras estão reduzindo. Ó, pra você ter ideia, eu tenho um grande amigo formado aqui, torcedor do Ceará. Foi da Ceará comigo minha vida toda. E esse cara faz mestrado e eu acho que já aplicou o doutorado dele lá na Universidade de Esporte do Porto. Ele mora lá, trabalha naquele... Como é? Aves. É um clube da primeira divisão do futebol português. Que é o Cota. A gente chama tanto de apelido da vida toda que eu esqueci até o nome. Acho que é Carlilson. Eu lembro já o nome do Cota. Eu fui conversar uma vez com o Sandro lá na base, tem uns 2 anos. E aí eu falei, cara, e aí? Tava saindo um preparador físico e ele tava falando, ó... Não, o Cota me ligou e falou, irmão, dá uma força pra mim. Tô querendo uma oportunidade lá no Ceará, uma pessoa me ligou. Aí, quem foi que te ligou? Ele falou, foi o Sandro. Aí eu falei, foi o Sandro, beleza. E tipo, oposição, auge do Hobbs e tal, essas paradas todas. Falei, irmão, vou ligar. Peguei o telefone, liguei pro Sandro. Falei, cara, desculpa aí te ligar e tal, mas é porque tu entrou em contato com uma pessoa pra preparação física, tu tem mais de um nome? Cara, eu tenho uns 3 nomes. Aí eu falei, puta merda. E aí eu não quero pedir favor sem ser por meritocracia, não, porque é o Ceará, então eu quero o melhor. E aí o cara tá lá treinando preparação física de um clube da Série A do futebol português, como se fosse a Série A aqui do Brasil, esse Aves. E o cara mestrando em gestão do desporto lá na Universidade de Desporto do Porto, Faculdade do Porto. Aí ele, o que foi? Cara, tem um amigo meu e tal, que tu entrou em contato com ele, está numa ansiedade, ele é daqui, da capital, torcedor do Ceará desde a infância, mas é um profissional de mercado e tal. E tipo, eu queria só saber, assim, pra questão de expectativa e tal. Aí ele, quem é? Eu falei, cara, eu acho que é Carlenilson, não sei o nome dele, que eu só chamo pelo apelido. Já eu lembro aqui o nome do Cota. Aí ele pegou e disse assim, cara, ele é o meu preparador físico. Carlisson. É Carlisson o nome do Cota. Ele é o meu preparador físico. Se ele quiser, a vaga é dele. Só que o que acontece? Foi no ano que o Ceará foi rebaixado. O Ceará estava sem receita. Ele já estava perto de se formar no mestrado. Faltava, parece que 6 meses. E aí não valia a pena pelo que ele estava ganhando lá em Portugal e tal. E aí ele ia ter que abrir mão do final do trabalho de conclusão do mestrado, que agrega muito no currículo do cara. Ele tá no futebol português, Europa. Só que ele quer escalar para a Espanha. Porque a Espanha entendeu? E é do lado de Portugal. Então ele queria ter essa experiência na Espanha, nem que fosse num clube menor, pra estar ali, La Liga e tal, né? E tal. Então, tipo assim, cara, se a proposta financeira fosse melhor, voltava pra casa e tal, e tava resolvido o problema, entendeu? Ou seja, mas o que é que eu tô querendo dizer com esse exemplo do que aconteceu? Os caras da base estão antenados nessa parada de buscar os melhores profissionais de mercado. E a gente é renovando contrato com quem fracassa, tá ligado? Então, tipo assim, sabe? É um ponto a gente discutir, debater, sem crítica pessoalizada. Eu torço pra dar certo esse ano, vou estar lá torcendo, pode ter certeza. É capaz da família deles não estar, mas eu vou estar lá, entendeu? Então, tipo assim, é isso. Pra não fugir tanto aqui da nossa pauta, até porque eu acredito que hoje vai ser, tá com quanto tempo aí? Hoje vai ser um pouquinho mais compacto, a gente tem um assunto mais polêmico pra falar. Mas é isso. Teve um assunto também que eu quero ratificar aqui. A forma como eu critiquei. Eu critiquei sobre a exposição da CBF e do Ceará em não publicizar a imersão que a CBF está fazendo com os 40 clubes da Série A e B na Europa. Eles foram para Londres, Frankfurt na Alemanha e Londres no Reino Unido e estão indo para a Espanha agora. Então eles conheceram lá em Londres a PGMOL, que é a empresa que administra os árbitros da Premier League. E eles foram também numa empresa que é a PGMOL é da arbitragem e tem uma lá que é de fair play financeiro, eu lembro já o nome. E aí eles foram em Frankfurt, na Alemanha, ontem, né, conhecer a Bundesliga. E eles vão na La Liga lá na Espanha a partir de hoje, eu acho, que eles estão lá. E eu critiquei a CBF não ter publicizado isso e o Ceará. E aí o executivo de comunicação do Ceará me ligou, me mandou a matéria aqui, eu até vi e tal. Cadê o Israel da comunicação? Todo mundo é Israel lá, né, pô?
E aí ele falou, Evaldo, eu mandei para todos os portais, inclusive aqui, Urb News, Zone Futebol, ESPN, Marketing Esportivo, O Dia, Globo e no do Ceará. E ele me mandou um dia antes, as reportagens foram publicadas um dia antes do podcast, que eu acho que o podcast foi dia 7. Então, o que acontece? Eu fiz a crítica, mas, de fato, eu acho que eu me expressei mal, porque o Ceará mandou para todos os portais e publicizou a imersão que ia ser feita. A crítica que eu estava fazendo era assim, a gente tem que dar publicidade, dar o que o João Paulo está vivendo lá. Quem é o torcedor do Ceará que cobra tanto que o clube, sabe, que os profissionais do clube se capacitem, vão atrás de formação qualificada? Quem é o torcedor que vai criticar um cara que está a convite da CBF, que é o órgão máximo do futebol, tudo pago pela CBF, para estar fazendo uma imersão de 10 dias na Europa, onde o futebol mundial, de fato, acontece? Quem é que vai criticar? Só um abestado, pô, com todo respeito. Primeiro que ele não está tirando dinheiro do clube para ir, a CBF está pagando. Segundo que a CBF não convida, ela intima. Quero um representante dos 40 clubes aqui, e todas as federações. Meu irmão, o Ceará não vai? Ela vai olhar pro Ceará como, daí diante? Então, assim, eu acho que era pra gente estar, nem que fosse o próprio João Paulo, sabe? Com sabe, filmagemzinha mesmo. Mas não é uma... E outra, que seja essa autopromoção aí, entendeu? Mas, tipo assim, todo mundo... O Sami termina o dia... Pode olhar aí no Instagram do Sami. O Sami termina o dia, ele bota no grupo da gente lá da CBF e ele bota nas redes sociais dele. Ele lá, tipo, dando uma entrevista como é que foi o dia. Hoje a gente visitou a PG Mall, a gente conheceu um pouquinho, aí os takes de vídeo e tal. Então ele pode pedir uma pessoa para fazer os takes lá, ou ele mesmo fazer os vídeos lá das palestras, da não sei o que e tal. Ou hoje a gente viu sobre isso e no final do dia alguém segura o celular para ele, ou ele mesmo aqui numa selfie fala, ó, pessoal, hoje a gente já convista a CBF, estivemos aqui na Bundesliga, que é mais parecido com a realidade do futebol brasileiro. Por quê? Porque a Bundesliga tem um clube que domina tudo, tem um Borussia, parecido com aqui. É como se fosse o Flamengo, é o Palmeiras e os outros correndo atrás. Então, tipo assim, é muito próximo da nossa realidade. É o que eu quero para uma liga no Brasil? Não, eu quero uma liga igual. Mas, como é muito difícil, né? Você vê até na Espanha é difícil. Você pega Real Madrid, Barcelona, e aí vem Atlético de Madrid e o resto. É difícil uma liga competitiva, tipo a Premier League, aí sim, ela é mais equilibrada. Porque você vê que o Manchester City gasta o dinheiro do mundo todinho e ele não tem esse predomínio todo, não, né? Ele ganhou, acho que 3 anos seguidos, se eu não me engano, foi 2 anos, né? Mas isso não é fácil, né? E é que o Guardiola tá lá e tal, não sei o quê, e nunca, né? Ainda tá, não sei o quê. Mas assim, é difícil quem não tem nem liga chegar não é equidade, tá entendendo? Não vai acontecer. Mas enfim... Então, eu acho, a minha crítica, não, inclusive eu falei, não foi ao departamento de comunicação, foi a comunicação do que o João Paulo está podendo viver essa imersão através da convite da CBF. Então, assim, a crítica, ela continua, me expressa da maneira correta, porque o departamento de comunicação do Ceará, ele deu vazão para a notícia, tá em todos os portais, mas se você perguntar pro torcedor do clube, ele não sabia nem que o João Paulo estava na Europa. Tá entendendo? Então, tipo assim, será que quem consome a informação do futebol hoje tá consumindo essa informação aqui de portais? É a galera que consome hoje, o sócio-torcedor que vive o dia a dia do clube, ele consome mais um podcast do André. Ele consome mais o Mauro lá, que lá no Twitter, lá, antigo Twitter, agora é X, né? E ele consome mais o Leandro Caran. Porque a internet mudou, cara. A forma de se comunicar mudou. Então, é isso que eu falo, é isso que eu sempre cobrei. Que o clube, primeiro, ele que precisa ir atrás de conhecer o perfil do torcedor dele, de quem consome informação. Então, ele vai atrás e ele se adequa a esse novo formato de comunicação, que não é fácil, mas ele tem que se adequar, porque senão a gente perde. É por isso que vem uma Kings Liga de lá pra cá e é fenômeno. Entendeu? Eu acho até pela forma da comunicação, de como é feita a comunicação, de como é atrativo. Hoje, você falou da Kings League, eles usam uma estratégia hoje gigantesca, que até muitos estão se moldando a esses padrões, já porque sabem que aí é o futuro. Eu acho que é o presente. É o presente e chegando pro futuro, até porque sempre criam-se novas modalidades no meio da Kings, né? Sim. X1 e etc. Então, eles ligam tudo isso a uma linguagem que aquele adolescente que hoje não gosta muito de futebol, ele vai se ligar naquilo. Tem muita gente que tem preconceito total, que não quer saber de Kings League, mas ao mesmo tempo que tem essa galera, tem uma galera que, meu amigo, lota o estádio, vai-se embora, porque tem nome,
muita gente de nome que tá lá participando disso, e a comunicação com essa galera é muito assertiva, cara. Cara, eu tava vendo um amigo meu que trabalha com dados, ele tava me falando, por exemplo, ele pegou uma notícia do Ceará. Ceará anuncia a contratação, e tem lá o alcance dessa notícia, em portais, nas redes sociais do clube, pá. Aí o Neymar, durante uma transmissão da Kings League, falou assim: o Messi vai vir pra semifinal e pra final. Só isso que ele falou. Aí tava aquele gordinho lá, né, que faz aquelas sinalizações e tal, né? Dica do gordinho, né? Sim. E o outro cara comentarista lá, aí o gordinho fala: quem? Aí ele: não, o Messi, pô, ele me ligou perguntando se podia vir pra semifinal e pra final. Aí os caras: o Messi? Aquele baixinho lá? Perna esquerda? Que não joga nada? Cara, o alcance desse take, desse corte, não foi do YouTube lá, porque também não é todo mundo. Eu falo pelo próprio podcast, claro que a gente tem um recorte diferente de realidade, mas, tipo assim, não é todo mundo que para pra ouvir 1 hora de podcast, né? Então, por exemplo, pra assistir uma transmissão da Kings League também de 1 hora e pouco, pode ter certeza que muita gente pega takes. Sim. Mas o take do cara, e detalhe, eu não tô. Claro que o Neymar tem um alcance global, blá, 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 mas o cara pegou a fonte de dados do estado do Ceará, comparando com uma notícia de uma contratação do Ceará e com uma notícia de uma cláusula na justiça do Fortaleza. É impressionante, cara. É impressionante. E detalhe, tu fala assim, não, mas aí é o Neymar. Não, tem um público mais velho que consumiu mais a informação do Ceará do que a do Neymar. Mas um público de 14 a 25 anos é esmagadora a fonte de dados do consumo da informação. Então, a gente vai começar a entender que essa galera de 16 anos, até volta, mano. Então, a gente vai começar a entender que essa galera de 16 anos a 25 anos consome, e consome muito, e a gente vai passar a dar valor a isso quando? Tá entendendo? Então, tipo assim, é muito sobre isso que eu acho que a gente precisa ter dinamismo dentro da comunicação do Ceará, e isso não é uma crítica ao departamento de comunicação, porque talvez passe por uma estratégia de um planejamento estratégico que vem de cima para baixo. Então, os caras tiram a lei de pedra. Eles, não, o que eu tenho aqui, eu mando a informação e os caras veiculam. Então, eles fazem aquele arroz e feijão, mas eu acho que o futebol não cabe mais só o arroz e feijão, porque senão a gente vai ficar para trás, tá entendendo? Tipo assim, a minha crítica. Mas, enfim, vamos para o último quarto aqui do podcast para a gente encerrar, certo? 10 horas da manhã, mas pode ser no horário normal. Cadê aqui a última pauta? Sim, vamos lá. Operação de jogo lá do jogo do Floresta contra o Ceará em Horizonte. Eu fui pro jogo, eu vou para todos, se eu estiver aqui na capital. Inclusive, falei aqui que deu uma carona pro André, foi eu, a Ludmilla e o André. Só nós três, foi? Foi. E aí, assim, aconteceu uma série, uma soma de situações, assim, tristes, lamentáveis e Ave Maria, dá até para repetir, eu me questionei várias vezes se eu ia falar isso aqui no podcast. Mas eu acho que quando a gente assume um papel, principalmente de conselheiro do clube, que a gente tá aqui para fiscalizar o clube, a gente tem que ter coragem, né, tipo assim, para falar e para provocar determinados assuntos. Primeiro, a operação não era do Ceará, tá certo? O que também não isenta 100% o Ceará Esporte Clube, porque quem tem que se preocupar com o torcedor do Ceará é a diretoria do Ceará, não é a diretoria do Floresta. Mas a operação não era do Ceará, a operação era do Floresta. Então, o que é que o Floresta faz? Para começo de história, ele pega uma entrada da torcida do Ceará inteira e ele coloca um gargalo com 2 etiqueteiras. O que é etiqueteira? Para bipar o ingresso quando você compra online e tal, ou quando você compra na bilheteria, vai lá entrar e bipa, pum, só tinha 2, certo? Então, tu pega um funil de fila, que tipo assim, nós chegamos, era 3h30 mais ou menos. O jogo foi que horas? 4h30. Não, mas chegou mais cedo, chegou umas 3 horas. Chegou umas 3 horas. Né? A gente chegou, quando eu olhei pro que... A polícia já começou a fazer bolsões com as torcidas organizadas. Então a gente foi passando, a gente tava só com a camisa do Ceará, e a gente foi passando pelos bolsões, e não foi barrado. Mas quem tava com camisa de torcida ia sendo barrado nos bolsões, não era isso? Então, tinha uns 3 bolsões, assim, das torcidas. Da Cearamô só, ali só tinha Cearamô. Então, eles fizeram vários bolsões, foi chegando um bairro, outro e tal. A Cearamô acho que saiu com uns 12 ônibus da sede. Depois eu vou perguntar ao Dudu aqui, mas foi isso. E aí, a gente foi passando direto, torcedor do Ceará que tava com a camisa do Ceará ia passando direto e tal, e tal, e tal. E detalhe, se fosse criança, senhora, senhor, com camisa da Cearamô, ficava barrado do mesmo jeito no bolsão. Tinha essa não.
E a gente foi passando. Quando eu cheguei na bilheteria, acho que normalmente a gente chega ali e fica conversando um pouco com os amigos da gente e tal, não sei o quê. Quando eu vi o que estava se desenhando, pela minha experiência que eu tenho com o estádio de futebol, eu olhei pro André e falei, irmão, eu vou entrar, porque aqui vai dar merda. Aí ele falou, não, vamos logo. E aí entrou eu, o André e a Ludmilla. Primeiro que começa logo a provocação do seguinte, a gente para o carro na entrada principal lá do estádio de Horizonte, né? E vai até a esquina, entra à direita na rua da torcida do Ceará. Da esquina até a bilheteria, a cavalaria fez o favor de fazer merda ao pé da letra, né? Porque os cavalos cagaram a rua toda. Você tinha que vir parecendo amarelinha, né? O sapato da gente conseguiu sobreviver da amarelinha. Só que o cheiro, amigo, esse não tem como escapar, não. Então, começa logo aí a experiência maravilhosa de um sábado à tarde em Horizonte. Você... Sol de 35 graus. Chegamos lá, eu tive que pagar, a mulher cobrou o estacionamento. Quando eu terminei de pagar, chegou um policial lá, esculhambando a mulher. Ei, tá extorquindo os clientes. Veio brigar com a mulher, depois eu paguei, não foi não? Terminou de mandar o Pix pro policial. Não precisa pagar, depois que eu pago. Me lasquei. Mas enfim, Deus tá vendo, ajudei alguém. 20 conto, não foi? Foi. E aí o policial chegou, meu irmão, o policial chegou na ignorância, não foi? Não era nem policial, era o cara lá do guarda da... não, mas o que chegou gritando, o coroazinho lá, ele era só tipo o funcionário lá da prefeitura, eu acho, de Horizonte. Mas beleza, apaguei, me lasquei. Acho que eles ganharam ali uns 100 carros antes da galera chegar botando eles pra correr. Aí beleza, sobre pagar estacionamento, isso aí faz parte. E aí a gente vai andando, e aí a cavalaria faz o favor de pegar, eu acho que eles pensavam que ali era, eu não sei o que é que eles pensam da cabeça deles, mas cagaram a rua toda da torcida do Ceará. Isso acontece com todos os times, não é só com o Ceará, não. E aí um cheiro maravilhoso, uma experiência completa. Meu espetinho, cheio de merda. Em um quarteirão da esquina até a entrada da bilheteria, a polícia já atirou uma vez e usou spray de pimenta umas 40 vezes. Então era a mistura de merda com spray de pimenta e bala de borracha. Sem uma confusão, só tinha uma torcida, que era a Ceramol, ou seja, não tava tendo briga. Zero. Os spray de pimenta pareciam essa minha garrafa de água aqui, ó. Os caras vinham só com o negócio aqui, não era só... Todinho tinha um, e já era já apertando. Parecia álcool em gel, pra você. Ei, lava aqui minha mão aí. Na cara. Beleza. Aí, André, vamos entrar aqui, que o negócio aqui pra nós aqui não tá muito... O clima tá hostil. Imagina por menino lá da Ceramol. Aí, beleza. Entramos. Quando a gente entrou, passou pouco, aí ficou sentado lá na entradinha de frente pra... Porque o arquibancada, o Floresta fez o favor de colocar o Ceará na arquibancada. Muito agradável o ambiente, né? Fazendo 35 graus com uma sensação térmica de 70. E aí não tinha um pingo de sombra. Nem do que antigamente ficava aquela sombra do refletor, a galera ficava no negocinho do refletor, nem ela tinha. Aí a gente ficou no hall, olhando para a entrada do estádio, sentadinho lá para ver se dava certo, Deus iluminar, botar uma nuvem lá em cima do campo, para começar o jogo. Aí começa a operação de jogo. Primeiro que a fila, eu acho que ela deve ter ido na esquina e voltado assim umas 10 vezes, 2 etiqueteiras para entrar, um funil, criança passando mal, chorando, senhora. Daqui a pouco passa o seu Arielzão lá, que é conselheiro do clube, a Aliciane, tava a Marluce e a Jéssica, filha dela, né, era lá também. E todo mundo no BO, viu? Tinha negócio de o seu Arielzão é conselheiro lá. Coitada, a Aliciane chegou dizendo, inclusive, que ela falou que o cara queria que ela fosse pra uma outra fila. Ela, tu é doida, como é que tá aqui? Eu vou nessa daqui. E entrou lá. E ela não apanhou porque ela não tava de Ceramol, viu? Mas beleza. A gente conseguiu fazer um local lá na sombra, né? Que ficou... Não foi a gente, não foi, não tinha mais ninguém, não. Era a Aliciane, o seu Arielzão, o filho da Aliciane, a Marluce, a filha da Marluce, que é a Jéssica, eu, a Ludmilla e o André. Bem quietinho, assim. Até porque se a gente se manifestasse, a gente morria. E aí começou a humilhação. Tipo assim, tava presente lá o Thiago Vale, que ele é da operação do jogo do Ceará, e o Alfredinho, que é coordenador de torcida, que tentam tirar a lei de pedra, fazem um trabalho exemplar, estão lá sempre na frente. Mas criticar o Ceará. Não tem como, numa operação de jogo, que você se preocupa com o maior stakeholder do clube, que a gente já falou sobre isso aqui no podcast, você não dá subsídio para esse torcedor, que já tá com cheiro de merda na rua, spray de pimenta, bala de borracha e opressão pesada.
Aí, não ter algum membro do departamento jurídico na operação de jogo, ou você nomeia o Alfredinho diretor de torcida e nomeia um coordenador que seja um advogado, e aí coloca esse cara coordenador para estar na operação, para não remunerar, porque o coordenador é não remunerado, como o Alfredinho. E aí o Thiago Vale, que é o cara ali, o funcionário responsável pela operação e tal. E aí, graças a Deus que eles têm um relacionamento, e como todo jogo eles estão na operação, eles conhecem 80% do quadro da Polícia Militar que trabalha, porque é a mesma galera. Só que tem um 20% que não conhece. Então, às vezes, o cara chega primeiro ali pra falar: ei, doutor, é assim, assado. Meu irmão, tinha um baixinho lá. Tu lembra daquele baixinho? Não tem como esquecer dele, cara. Meu irmão, ele só não dava na galera mesmo, assim. Ele deu em vários, mas ele não dava assim, tudo mesmo, só por um dia ruim mesmo ele tava. E aí, tipo assim, quando o cara não conhece o Alfredinho, o Thiago Vale, até eles passam por ignorância, sabe? De opressão pesada. Então, assim, o Ceará tem que colocar na operação, independente de onde ele vai jogar, ele tem que colocar uma pessoa do jurídico. Porque o respeito, ele, naquele ambiente ali, não é meritocracia, não. Então, ele tem que ter alguém ali à frente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que o Thiago, apesar de ter reunião, inclusive o Alfredinho falou que teve uma reunião pré-jogo, mas ele tem que estar com contato com o comandante, com o coronel que está fazendo a operação, mais direto. Porque, meu amigo, a gente tava conversando aqui sobre evolução do futebol, sobre criar atrativo do cara que tá lá na Kings League e não quer mais saber de futebol. Com aquela operação ali, que não era do Ceará, modéstia à parte, quem é que vai para um jogo daquele, André? Muitos comentários, muita gente mandou mensagem também que falou que se dependesse deles, nunca mais pisariam no estádio depois daquele. Quem foi, né? Aí vamos lá, fatiando quem foi. Do 100% de presença da torcida do Ceará, 80% era Ceará Amor, 10% era MOF e 10% era o torcedor comum. Tá errado minha projeção? Quem tava com camisa da Ceará Amor, como é que era o procedimento? Por exemplo, a gente entrou, bipou o ingresso, busca de arma, revista, entramos no estádio, não é assim? Quem tava com camisa da Ceará Amor, bipa o ingresso, busca de arma, e eles colocavam num cantinho lá no sol, não era isso? Em filas. Em 3 filas, sabe? Tipo um corredor polonês, assim. Tinha que ficar em 3 filas, inclusive eles gritavam falando isso aí. Depois da revista, eles iam segurando a galera, já dentro do estádio, pessoal. Tu passou pela etiqueteira, tu passou pela revista, e eles direcionavam o cara aqui na lateral, no sol. E detalhe, eu vi um casal eu nem conhecia esse pessoal lá. Era um casal com uma criança no colo e uma criança de mão. E aí, quando ele passou, tava dentro do estádio já. Eu acho que ele pensou o quê? Vou pra arquibancada, vou pro hall comprar uma água, alguma coisa. E só porque ele estava com a camisa da Ceará Amor, corredor polonês. E aí, eles vão acumulando esse corredorzinho lá polonês, 3 corredores de gente. Que é como se estivesse sendo tratado bicho mesmo, mas era gente. E aí acumula ali, sei lá, 100 pessoas, aí libera. Aí vão em fila, olha a parada sem lógica. Isso dentro do estádio já. Aí tu vem no corredor aqui no hall, aí eles levam, tipo, até a arquibancada. Chega na arquibancada, eles voltam, os policiais, pra fazer fila de mais 100, que estão na triagem lá. E a galera que foi pra arquibancada desce e volta. É ou não é? Uhum. Ou seja, totalmente sem lógica a operação que foi feita de triagem pela Polícia Militar. Aí, até então, achei absurdo. Só quem poderia mudar isso era o Ceará. Aqui dali não cabia ao Ceará a operação da etiqueteira, porque é uma operação do Floresta. Ou seja, olha como a gente trata o Floresta quando vai para um jogo com o Ceará, no PV, o Castelão, e olha como eles tratam a gente. Começa logo daí. Segundo, tem que ter uma comunicação integrada com a Polícia Militar, porque ali, pessoal, ali é o principal ativo do clube, é o torcedor, é quem compra ingresso, é quem vai para a experiência. Não tem como uma família, sabe? Uma galera, quem gosta de estar num ambiente bom, o cara voltar para um negócio daquele ali, não. Não tem. E detalhe, a gente tá falando aqui de pessoas também, cara, que não é que a pessoa é de organizada, ela se identifica, ela compra uma camisa e ela vai pro estádio com aquela camisa porque ela gosta, entendeu? Ela acha legal a camisa da Ceará e tudo mais. E ela é tratada igual, entendeu? Tipo assim, não tem isso. A pessoa tava lá com a camisa, eu vi uma meninazinha mais ou menos desse tamanho aqui, que tava com a camisa de Ceará Amor, com a mãe dela,
E as duas foram pra fila. Pra fila não, macho. Ali era um campo de concentração, macho. A menina desse tamanho, tá com o caminho, vai pra lá e vai ficar na fila. Fica no sol. Parecia um campo de concentração, não era não? Sim. Não, aí tem uns vídeos, pô. Parecia um campo de concentração. Aí o que acontece? Aí teve gente na maior inocência do mundo tentou passar direto, porque já tinha acabado, pô. Acabou, passou catraca, passou revista, tá no estádio, tá dentro já, vendo o alambrado. Não, aí pro campo de concentração. Então, tipo assim, cara, a forma como a gente trata o torcedor... Tipo assim, eu fiquei ali olhando, assim, eu sou conselheiro do clube, pô. Então eu falei, cara, não tem como aceitar isso aqui, bicho. Tipo assim, eu vi poucos conselheiros nesse jogo, mas eu não vou nem falar o nome de todo mundo pra não ser injusto, mas tava o Arthur, tava o seu Ariosvan, tava o Alfredinho, que é conselheiro, né? Eu acho que foi muito pouco conselheiro pra esse jogo. Mas, tipo assim, esses aí eu vi lá. E aí, tipo assim, eu não tava aceitando aquilo ali. Eu fui da Ceramon minha vida toda, praticamente. Eu já passei por situações piores. Só que estádio de futebol evolui, cara. Hoje você tem Ministério Público ali acompanhando as coisas, você tem, sabe, um trabalho integrado com a Polícia Militar em reuniões pré-jogo e tal. Não tem como aceitar mais aquilo ali, principalmente porque a receita sai da torcida, cara. É quem faz a festa. Então, assim, você não consegue aceitar que o torcedor seja tratado daquele jeito, entendeu? Então, tipo assim... Aí, beleza. Muito triste. E detalhe, eu tô falando da Cearamol, 80% do estádio, só que a MOF tava no sol, lá atrás, esperando a Cearamol entrar todinha pra eles virem escoltado, passar pelo mesmo campo de concentração, porque entrava, catraca, revista, campo de concentração e escolta até o lado deles. Aí eles, diferente da Cearamol, que a Cearamol teve que fazer, eu acho que umas 10 viagens. A MOF foi só uma. Eles entraram, não sei quantos ônibus eles estavam, mas eles entraram, acumularam lá no campo de concentração, não foi? E foram pro lado deles. E o deles ainda, às vezes, era até teoricamente pior, porque era mais gente junto, porque lá faziam tanto e levavam. A Cearamol fazia assim de 100, 200 em 200, ia levando. Beleza, eles juntou, tipo assim, por exemplo, eu acho que eles iam em 5 ônibus. Vamos botar 5 vezes 5, 250 pessoas. Juntou as 250 pessoas e foram. Tem até um vídeo que postaram aí, que na hora que a MOF tá passando, os caras falaram... Confusão, não teve confusão de nada. Não teve. Zero. A MOF passou cantando a música dela. Sempre fazem isso. Sempre não teve uma confusão. A Cearamol e a MOF, inclusive, não estão mais brigando. Faz tempo, inclusive. E aí, tipo assim, não teve confusão. Teve a MOF, passou cantando, escoltada pela Polícia Militar. Cearamol, acho que, não sei nem se chegou a cantar. Eu acho que não chegou a cantar. Alguns caras, o Cearamol, e aí por conta da música também, spray de pimenta, que não pode cantar. Aí a polícia já vem de lá pra cá e toma spray de pimenta. Você começou a cantar, não canta. Não canta. Spray de pimenta. E a MOF correndo lá pro canto e cantando não sei o que. A MOF é boba caseira, não sei o que. E o outro ali, sei lá o que. Meu irmão, uma cena de guerra, mano. Sério mesmo. Mas detalhe, as torcidas não estavam brigando uma com a outra. O clima de guerra foi causado pela Polícia Militar. Aí o que acontece? Até aí, absurdo, mas ok. Experiência maravilhosa, num sábado à tarde, um torcedor do Ceará sair de onde a gente tivesse, pra ir pra aqui dali, cheiro de merda, spray de pimenta, bala de borracha, clima hostil. Aí aconteceu um episódio, que é o que eu vou falar aqui hoje, com o André, que aí isso aí a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Com relação à operação de jogo, com relação ao despreparo do que a Polícia Militar fez, normal. Você briga, pede para as pessoas envolvidas e inseridas no problema corrigir isso aí. Mas o André tava do meu lado. Tava o seu Ariosvan, Aliciane, todo mundo. E a polícia, quando veio de lá para cá fazendo um dos corredores polonês, eles falaram pra gente sair do canto que a gente tava, bem carinhosamente, né? Sai daqui! Foi, não? E aí o André passou a Ludmilla, eu acho que o seu Ariosvan tava na frente com a Aliciane, e o André passou por último, eu acho. E aí ele sofreu um episódio lá que ele vai relatar pra vocês aí, parece que ele já postou nas redes sociais dele, de um policial que chegou pra ele e falou assim, ei, cara, tu é lá... Ele vai falar, mas foi mais ou menos assim, tu é lá do Vicente Pison? Tu é conhecido lá, né, não sei o que e tal, tipo, induzindo que ele era um cara que fazia coisa errada por morar lá no Vicente Pison. Então, tipo assim, foi absurdo. Na hora eu peguei o telefone, liguei pra uma pessoa que era próxima a mim, da Secretaria de Segurança Pública, e eu relatei o que aconteceu. Ele pediu pra me tirar uma foto do policial e fazer um vídeo. Eu fiz a foto e o vídeo do policial. E aí ele falou, não tem problema não, a gente entra na corregedoria contra o policial e tal. Mas, assim,
não era esse o objetivo de comentar e falar sobre isso. Porque, assim, é um ambiente muito ruim para todo mundo, sabe? Tipo assim, a polícia militar tá fazendo uma triagem, entra algumas pessoas que não necessariamente de torcida, com cabelo vermelho, por exemplo. A gente viu vários. E aí existe uma triagem até paralela a isso. Então, assim, é difícil pro policial militar que tá aí combatendo criminalidade, que a gente tá vendo como é que tá o estado da gente. E aí o cara, sabe, conseguir conciliar. Às vezes é um colega de farda dele que morreu num combate com um bandido e tal, não sei o quê. Então, eu sei que a cabeça, eu tenho amigos policiais e é ruim. Mas é aquela história do oprimido, quando ele tem a oportunidade, ele vira opressor, né? Tipo assim, porque pelo que a polícia militar ela é mal remunerada, a gente sabe, é público as informações. O cara, normalmente, muitos policiais moram no Vicente Pison. Às vezes o cara é teu vizinho de rua. Então ele quis meio que ser preconceituoso pelo fato do André morar no Vicente Pison e tal, e induzir que ele era envolvido com alguma coisa errada e tal. E aí, tipo assim, pra mim ali acabou, sabe? Eu até, diante de tudo que acontece, eu tirei o vídeo, fiz a foto e eu mandei até pro amigo da Secretaria de Segurança. E aí eu disse, não, cara, a gente não vai colocar isso aí pra frente não, a gente ia postar, publicizar e tal, porque assim, eu acho que a maior reflexão que fica é que, tipo assim, cara, a gente tá num ambiente ali que é pra ser um ambiente de futebol. É pra ser um ambiente que a gente discute muito aqui no podcast do Amigos do Conselho, de o que é que a gente pode fazer de melhor pro clube evoluir, pro clube crescer, né? A gente falou aqui até no episódio passado sobre fazer né? Eu falei, ó, se eu virar presidente do Ceará, eu compro um canal aqui, a gente vai fazer o Vozão TV de um canal 14, né? E isso é de fato, é verdade, é um projeto que eu tenho de muitos anos, não é de agora não. E como eu sei que ninguém lá no Ceará vai copiar isso, eu falo abertamente, tranquilo e calmo. Mas, tipo assim, pra gente melhorar a receita do clube com jornalismo, comunicação, marketing, publicidade, enfim. Só que aí a realidade é que a gente se depara com situações de preconceito, de racismo, tá entendendo? Então, tipo assim, cara, foge totalmente, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha que falar sobre esse episódio porque eu vi o André postando, mas eu não quis nem ver o vídeo dele, eu nem vi o vídeo dele, porque é uma parada que me mexe muito comigo, porque eu tenho muitos amigos que não tiveram tanta oportunidade como eu tive na vida e tal, e aí isso aí é um assunto muito sensível para mim. E aí eu quis deixar para falar aqui no podcast, mas eu acho que a gente tem que evoluir. As pessoas que de fato fazem o Ceará, elas têm que comprar mais a briga do torcedor do Ceará. Eu não estou aqui culpando a diretoria, o presidente do clube e tal, apesar de achar que a culpa é dele sim. Mas a gente tem que se preocupar mais, porque são casos irreversíveis. Eu vi uma família lá que o menino, a gente fez o vídeo, né? A menina chorando, não era? Duas crianças chorando, não era? Fez um vídeo, não foi? Acho que teve um momento lá fora que a gente não conseguia nem ver, mas teve um princípio de tumulto. Eles atiraram e jogaram o spray de pimenta. E eu acredito que nesse momento foi onde muita criança e mulher passou mal. E eu acredito que nesse momento duas crianças entraram e os pais ficaram na fila. Eu acho que foi isso. Foi mal, mas... E aí, ou seja, cara, um clima de terror. E a gente tá preocupado em crescer. Como a gente vai crescer com um ambiente desse jeito, entendeu? Então, tipo assim, eu até vi um conselheiro do clube falando lá, ligado à situação da diretoria, que tinha dado a ideia pro presidente João Paulo de levar um jogo pra Juazeiro do Norte e tal, não sei o quê. Porra, do caralho. Porque, tipo assim, não tem como uma operação de um jogo desse PV, Horizonte, ser superavitário, ou seja, é prejuízo pro clube. Então, porra, bota um comercial pra trabalhar e vender um jogo lá pra prefeitura de Juazeiro do Norte, entendeu? Tem muito torcedor do Ceará lá na região do Cariri, ali, até mesmo no Pernambuco, né? Na Paraíba, que é pertinho ali da região do Cariri. E leva pra lá tem estrutura do estádio, leva pra Natal, tem muito torcedor do Ceará em Natal, né? Tipo assim, nem que seja pra fazer ali no Frasqueirão, estádio do ABC. Tem essa amizade, né? Tem, e se você não quiser fazer lá na Arena Dunas, porque é muito grande, talvez não tenha público pra lotar lá na Arena Dunas, faz no Frasqueirão e tal. Mas leva pra cantos que vocês consigam dar um mínimo de conforto, estrutura e acesso pro torcedor do Ceará, porque o que aconteceu ali, quem foi pro jogo que não é de organizada, porque assim, o pessoal de organizada, inclusive eles são
eu falei muito aqui do que aconteceu, mas o que os meninos de torcida passam, sinceramente, eles são guerreiros, cara. Os meninos são guerreiros, porque a humilhação do que eles passam, e detalhe, a gente não tá passando a mão na cabeça pra quando eles brigam ou quando faz coisa errada, não. De jeito nenhum. As punições têm que ser de forma eficaz mesmo, tem que ser, sabe, severas mesmo, porque a praça esportiva é um campo de futebol, de interação, né, da torcida, então não pode ter confusão, não pode ter briga e tal. Mas o que eles passam, e outra, 90% do público do jogo era de torcida organizada, era 80% da Ceramol, 10% da MOF. Os outros 10% era povão. E desses 10% que era povão, eu acho que 5% era torcedor do Ceará lá de Horizonte, que mora ali do lado do estádio e tal. Entendeu? Então, assim, que a gente reveja esses conceitos, porque a gente não vai estar perdendo dinheiro. A gente vende um jogo, consegue vender um jogo desse por 500 mil, mas os custos de logística, o Ceará consegue o hotel lá no Verdes Vale, com a prefeitura, consegue o aéreo e de volta dos atletas, né? Ou vende para a prefeitura de Iguatu, sei lá, para um empresário que quer promover o jogo do Ceará lá, entendeu? Mas faz um negócio bacana, porque, tipo assim, cara, não tem a mínima condição de você passar pelo que você passa, sabe? Assim, eu agradeço a Deus todos os dias que as torcidas organizadas do Ceará ainda conseguem fazer o movimento que elas fazem, a fé. O diferencial da torcida do Ceará é a Ceramol. Vocês acham que quando o Brasil todinho elogia a gente, que elogia o lado de lá também, mas acho que eles estão fazendo aquele elogio para quem? Para quem vai lá para prêmio? Com todo respeito, até para quem vai lá para inferior central, superior central, eles estão fazendo para os meninos que estão lá na inferior sul, ou superior sul, que é a MOF, ou então, em 90% dos casos, para a Ceramol, que está lá na inferior norte, ou superior norte, que é quem faz a festa, é quem faz mosaico 3D, é quem faz bandeirão, é quem faz quem vira a noite montando essas show coisas. pirotécnico, é quem disponibiliza 100 a 200, 300 pessoas para passar a noite montando um mosaico na arquibancada. Então, a fama da nossa torcida é por causa das torcidas organizadas. Então, assim, eu não quero passar a mão em cabeça de torcida organizada quando ela briga em arquibancada, porque ela também afasta o torcedor de ir também. Quando o cara tá chegando no estádio e se vê num palco de uma guerra generalizada de 300 contra 300, a família que passa no meio disso aí, ela não volta mais pro Castelão, não. Então, eles também têm a parcela de culpa com relação a isso. Mas, nesse caso, eu acho que a gente tem que prezar mais pelo torcedor da gente. É o maior stakeholder do clube. Eu falei isso aqui com dados da outra vez, baseado na previsão orçamentária. Ou seja, a gente dá uma receita de 30 milhões de sócio-torcedor, a gente dá receita de bar, a gente dá receita... O patrocinador da Bet que vem pra cá, ele olha pra torcida, pô. Ele fala, peraí, será que tem potencial lá? É tanto que ele vem, patrocina o clube e patrocina a torcida organizada. Pode olhar, Ceramol lá, toda a publicação tem lá, Esporte da Sorte. Porque dá retorno. Se não desse, ele não queria, não. Tá entendendo? Porque é um jogo de ganha-ganha. Um detalhe, Evaldo, sei que tu tá falando, não vou nem muito longe não, pô. Pode abrir aí qualquer publicação que o Ceará fez nos últimos dias. Abra lá. Se não vai ter comentário, cadê o feirão? Cadê o feirão do sócio? A torcida tá pedindo um feirão de sócio. A torcida que passou pela humilhação que passou, uma torcida que perdeu, que caiu aí de divisão e tudo mais. Mas a única coisa que o torcedor comenta lá, mesmo que chateado, mesmo com puto com a situação que aconteceu nos últimos anos, é que ele quer renovar o sócio. Da onde que tu vai ver isso em outro lugar, mano? Tu vai numa empresa, tu é maltratado, num restaurante, que tu não é bem atendido, que o garçom fala mal contigo, que o gerente não olha na tua cara, tu vai querer estar lá no outro dia pedindo pra ele melhor aqui o preço desse prato que eu quero voltar. Não tem. Não tem de jeito nenhum. E você for nas publicações que o Ceará fez nas últimas, o pessoal tá comentando lá nos comentários. Cadê o Fernando Sócio, Ceará? A gente quer renovar o sócio, mas o torcedor, ele, mesmo passando por tudo isso, ele ainda assim quer estar. Né? Ele quer estar, ele quer comparecer ali e tudo mais. E a torcida tá pedindo esse feirão de sócio. Desde o final do ano para o começo do ano, o pessoal tá pedindo o feirão, e que até agora não houve movimentação nenhuma, ninguém vê. Os preços, querendo ou não, são de Série A, e a torcida não quer pagar o preço de Série A para ir para a Série B, mas a torcida quer renovar o sócio. A torcida tá esperando isso. E às vezes nem isso tem. Essa proximidade, esse tato de, pô, já que estão pedindo, né? A gente foi bem no jogo do Cearense, aí tem tudo para ser bem também amanhã. Vamos lançar um feirão logo aqui, vamos trazer essa galera. Entendeu? Fidelizar. Mas, entendeu? Nem isso. Os comentários estão lá, o pessoal tá pedindo feirão de sócio, mas ainda assim ninguém vê movimentação nenhuma, tá do mesmo jeito. Tem gente que o sócio, inclusive, já acabou, porque geralmente renova todo começo de ano, né? E não renovou ainda porque tá esperando o feirão. E até agora, nada. A gente falou até sobre o calendário e é isso, sabe? Tipo assim, feijoada da arrancada faz parte do calendário do Ceará.
Ah, não, o Ceará caiu. Cara, foda-se, cara. O clube continua, tá ligado? Se a feijoada da arrancada no ano passado foi no Marina, faz esse ano lá na sede. Mas faz parte do calendário do clube. O feirão de sócio, muita gente tá vencendo agora. Ah, não, mas eu terminei o podcast aqui, semana que vem lança. Porra, mas vocês não fazem nada sabe, pré-programado, vocês não tem nada de planejamento na história. É só agindo por como é? Reação, reativo, tá ligado? Então, tipo assim, cara, mete o feirão. Vai ter muita gente machucada, ferida, que não quer pagar sócio, que tá puta pelo rebaixamento. Mas tem uma boa parcela que é quem sustenta o programa, que é 33 mil pessoas ativas lá, 33 mil sócios, que quer, porra. Tá entendendo? Eu vi uns conselheiros chegando pra mim perguntando sobre o Kids e tal, que tinha aumentado, né? Foi pra 135, sei o quê. Pô, faz uma promoção pro Kids. E pra renovar os conselheiros, já que praticamente é o... E conselheiro que eu tô falando é todos, entendeu? Então, tipo assim, a gente falha muito em planejamento, a gente fala, sabe, é o lançamento do uniforme, é a terceira camisa, lançou a terceira camisa no rebaixamento, que é essa preta, teoricamente, né? Eu não sei nem se vai ser ela, mas tipo, né? Não lançou o uniforme 2, não lançou o uniforme 1, que já era... Não lançou, aí tipo assim, a gente fica sem saber, porra, ano que vem foi tal mês, esse ano é quando? Vai ter? Não vai ter? Ou seja, não cria uma constância, que é o que faz a diferença, é a constância, sabe? De dentro pra fora. Então, tipo assim, infelizmente, eu não queria estar vindo aqui fazer crítica com relação a isso, sabe? Eu tive que falar dessa história do André aí, porque, inclusive, ele vai falar aí agora sobre se é verdade o que eu tô falando, porque foi assim que aconteceu. Mas a gente tem que punir pelos nossos, sabe? Tipo assim, eu vim aqui, denunciei que o André tinha um patrocínio de uma bet do Ceará que mudava a vida dele, que é um comunicador que eu não conheço outro do perfil dele, que se comunica com uma determinada classe etária do clube, que ninguém consegue se comunicar, e ele se comunica, e o clube foi lá por perseguição política, porque o André veio aqui no Amigos do Conselho uma vez, cortou o patrocínio, sabe? Não chamou o cara, não mandou o mídia aqui, tipo, o cara pra ir pra feijoada da arrancada do ano passado. Ou seja, meu irmão, olha o que a gente tá discutindo como clube de futebol. Aí a gente deixa a questão da acomodação política e da questão da perseguição política ser superior ao profissionalismo do clube. Então, tipo assim, é triste. Adianta eu chegar aqui gritando, falando alto, dizendo isso, aquilo, outro, batendo como nós já fizemos no passado? Eu cheguei à conclusão que não adianta. Falei sobre questão eletiva, esse ano tem eleição do conselho. Falei sobre o que vazou naquela ata triste das palavras lá de alguns conselheiros. Que essa é a realidade. São os conselheiros preocupados em acomodação de camarote. E olha o que é que o torcedor passa. Eu passei por isso lá em Horizonte. Entendeu? Então, tipo assim, cara, vamos amadurecer, vamos evoluir. Não vou mais fazer uma oposição aqui de bater por bater, porque, cara, não é porque eu não tenho disposição para isso, tenho disposição para bater 10 vezes mais pesado, que hoje o tamanho da gente e o capital político que a gente tem é 10 vezes maior. É 100 vezes maior. Se a gente botou 2.000 pessoas na porta do ginásio para uma eleição, hoje a gente bota 10.000 pessoas lá, tendo medo. Entendeu? Só que não é isso que eu quero pro Ceará. Eu quero que a gente volte a ter o senso de família, eu quero que a gente volte a construir um clube grande, sabe? Como o Evandro começou lá em 2007, 2008. Eu não estou falando do Evandro prefeito hoje da capital, estou falando do Evandro que foi presidente até 2015. O Evandro fez o extraordinário. Então eu quero um novo Evandro ali, cara, que faça melhor do que ele, que o Robson tinha tudo. Eu vi até uma discussão, não ia querer comentar sobre isso, vou ter que falar. Mas eu vi uma discussão do Robson com uns torcedores no Instagram dele, não sei se tu viu. O cara até mandou um print aqui, eu ia comentar, porque o Robson respondeu. Eu não ia responder nada com relação a isso, porque eu já falei aqui no podcast e falo novamente. Para ser presidente de um clube, tem que ter muita coragem e você tem que ter respeito por essas pessoas, sabe? Que, primeiro, eu queria muito que o ex-presidente Robson voltasse ao cenário político do clube, sabe? Porque, primeiro, que ele poderia ser provocado de muita coisa que aconteceu e acontece até hoje, e ele teria, talvez, o direito de em plenária lá, internamente, esclarecer muita coisa que a gente tem... Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade a saber. Mas eu vi aqui a torcida comentando um post e o Robson publicou uma reportagem da Sports Value falando sobre estudo de caso de finanças de clube brasileiro, e que ele respondeu que o Ceará tinha o terceiro menor endividamento da Série A, dito pela maior empresa de finanças que analisa futebol. Pode pedir perdão, falando pro cara que julgou ele por alguma coisa. Presidente, inclusive o senhor falou, doidinho, eu nunca levei transferban. O senhor levou transferban várias vezes, só não foi publicizado. Mas, presidente, assim, eu tenho muito respeito pela qualquer um que foi presidente do Ceará, sabe? Evandro,
Robson, João Paulo, porque tem que ter muita coragem, sabe, para ser presidente do clube. Eu acho que não é simplesmente só você dizer que quer, entendeu? Muita fanfarronice, muita gente que se colocou à disposição e não tem coragem, entendeu? Na hora H, corre. Então, assim, tem que ter coragem. Você acaba com a sua vida do dia pra noite. Né? Na época da renúncia do Robson, em 2022 para 2023, o Robson tava andando de carro blindado, só saía de casa pra ir pra shopping e tal. Então, tipo assim, quem é que quer estar num ambiente desse, sabe? Tipo assim... Então, assim, é um ambiente muito complicado, é tóxico. Do dia pra noite, sua vida muda, tá entendendo? 100%. Então, assim, eu tenho muito respeito pelos ex-presidentes do clube, pelo Robson não é diferente. Mas com relação a essa postagem aqui sobre endividamento, presidente, eu acho que o senhor foi muito infeliz. Por quê? A menos que o presidente João Paulo seja mentiroso, o Ceará paga conta até hoje de 2022 que o senhor deixou. O Ceará saiu de um passivo muito baixo para papocar até o que a gente soube em 2 anos, né? Para casa dos quase 200 milhões, entendeu? Então, tipo assim, nunca foi esclarecido para os conselheiros, por exemplo, sobre a associação que administra a base, que ela tem 99,5% da associação que administra o terreno da base e o Ceará tem 0,5%. Por quê? Cadê esse estatuto? Então, assim, tinha muita coisa que ficou pelo tempo, pelo respeito, talvez, pela sua presidência, e o senhor volta a esse cenário aqui de blogueirice de Instagram para publicar situações que não fazem o menor sentido. E eu gostaria muito que o senhor voltasse ao cenário político, porque eu acho que enriquece o cenário político. O senhor tem muito network, tem muito contato, é um cara que entende muito de finanças, entende muito de contabilidade, é advogado. Então, assim, o Ceará precisa de pessoas mais qualificadas. O conselho do clube é muito fraco, o nível é muito baixo. Então, eu gostaria bastante de ter no conselho do clube, mesmo sabendo que é um opositor ao que eu acredito, mas eu gostaria que, sabe, a gente chegasse numa plenária do clube e tivesse lá o Robson, tivesse lá o Evandro, tivesse lá o Jocélio, tivesse lá o Sérgio Costa, tivesse lá o Guilherme Magalhães, entendeu? Que são pessoas que eu acredito que em determinados momentos distintos, ou às vezes até em conjunto, contribuíram muito para o dia a dia do Ceará Esporte Clube, e a gente perde tendo um conselho de quase 400 pessoas, que hoje eu enxergo que é muita gente e que não tem objeto de nada. Muito fraco, o nível de um conselho muito baixo. Nem todos os conselheiros têm coragem de se expor e chegar e falar isso, mas eu falo. Não é culpa do conselho, era para a executiva, que é quem tem o ordenamento do clube financeiro, investir em qualificação desse conselho, como do próprio torcedor, mas primeiramente do conselho, porque o próprio presidente sai de lá. Então, se a gente não investe naquele ambiente lá, o próximo presidente vai ter um nível muito baixo, igual ao que a gente tem lá hoje. Então, eu gostaria muito que o presidente Robson fosse mais presente no dia a dia do clube político, porque eu acredito que contribuiria, sabe? Mas essa questão do menor endividamento, ela caiu por terra em 2022, presidente, no rebaixamento. Que a quantidade de causa trabalhista que foi gerada pela gestão do senhor, o João Paulo assumiu um mandato tampão em março, mas com um clube já totalmente endividado. Tá entendendo? Talvez a decisão da compra do Barleta, ali já começa a cair no colo do João Paulo. Ali foi uma decisão do João Paulo. Sabe? Os atrasos salariais de 2023, João Paulo. Entendeu? Agora, até que ponto esses atrasos salariais, eles foram em consequência de uma política financeira desastrosa que o senhor deixou o Ceará em 2022? E a gente com ativos, né? O senhor torrou os ativos a preço de banana, não conseguiu pagar o que tinha de dívida, tinha salário atrasado de jogador com vencimento de julho de 2022, seja luva, seja direito de imagem. O senhor tomou a decisão de não pagar a premiação da Sul-Americana, o senhor sabe disso. O senhor decidiu não pagar, os atletas, os funcionários tinham direito, porque o senhor botou a premiação. E depois o senhor decidiu não pagar. E hoje a gente vê um monte de funcionário que sai do Ceará e vai lá na controla e tira fotinho com o senhor e o senhor fica querendo aparecer. Uma coisa não apaga a outra, não. A arrogância do Haroldo, a falta de condução de um departamento profissional, a falta de planejamento. Eu concordo com o senhor que fala que realmente eles são muito fracos. Eu respeito as pessoas, eu respeito o que o Haroldo tem de história no Ceará. Ele é um cara que vive o Ceará desde 2000 e eu sei disso, independente de Robson Evandro. Eu conheço o Haroldo há muito tempo. Um cara que tosse, entendeu? Eu sei das limitações, eu acho que ele poderia estar contribuindo com outro setor e não o principal departamento do clube, que é o futebol.
Então eu sei as críticas, eu as faço, entendeu? O Haroldo vive o Ceará muito mais tempo do que o senhor, muito mais. Ele foi injustiçado em 2016. O senhor colocou na conta dele uma coisa que não era culpa dele. Até acredita a contratação do Salazar, aquele péssimo no Haroldo. E eu acho que não foi. E com relação ao endividamento do clube, só isso que eu acho que o senhor falha e o senhor não está sendo justo com a nação que elegeu o senhor, representada pelo Conselho Deliberativo, 3 vezes, né? Que foi uma eleição, uma reeleição e um mandato que causou toda essa divisão do clube. Começou no 3º mandato ilegítimo do senhor. Então, assim, volte ao cenário político do clube. O senhor tem muito a contribuir, como o Evandro, que tirou lei de pedra quando não tinha dinheiro o Ceará. Comprou uma plataforma que hoje é o que paga as contas da gente, é a base. Quem comprou foi o Evandro em 2013. Quem construiu o ginásio foi o Jocélio. O senhor não queria, o senhor lembra disso. Ele vendeu os camarotes para terminar a obra. Quando terminou, o senhor viu construído, o senhor foi lá e recomprou todos os camarotes, inclusive um do Albeci, e transformou na sede administrativa do clube, que é assim até hoje. O senhor não conseguiu construir um hotel para o Ceará. O senhor construiu 2 campos lá no CT. Um de gramado sintético e o outro lá do canto. E olha como é que está o estado de conservação desses gramados, desse campo. A obra do sintético foi mal feita. Nem irrigação tem lá porque sabe que gramado sintético no Nordeste precisa de irrigação. Nem irrigação tem. Ah, mas foi uma parte permuta porque o comercial fez. É o mesmo comercial que está aí até hoje, que era do senhor. Então, assim, presidente, eu acho que o Ceará não cabe mais essa divisão, esse ódio, sabe? O Ceará não cabe mais incompetência. E o senhor foi muito incompetente com o Ceará. O senhor não teve zelo com o Ceará na sua saída. O Ceará tinha muito ativo. O senhor fez um time muito forte. O senhor acredita, sempre o senhor faz isso, acreditar aos terceiros. O fracasso de 2022 ao Sérgio Dimas. Mas o presidente era o senhor. O senhor tinha a obrigação de entregar o clube como o senhor pegou. O Evandro entregou para o senhor um clube sanado. Com um passivo praticamente zerado, porque o que tinha de passivo era a longo prazo. Então, tipo assim, o senhor entregou um clube quebrado, como em 2017 o senhor também quebrou o clube. É porque a gente subiu. E aí foi maquiado no acesso. Então, assim, eu gosto da presença do senhor política. Eu acho que eu sou um opositor ao seu modelo de gestão com o maior respeito e admiração que eu posso ter por um ex-presidente do clube, por uma pessoa que tem conhecimento de causa, entendeu? Eu não via o senhor não conseguiu deixar uma pessoa pronta para ser o seu sucessor, por isso que o senhor foi para um 3º mandato, entendeu? E o tempo provou que não tinha isso de pronto, não, ninguém está pronto. O João Paulo, talvez por ter uma identificação maior com o mercado financeiro, é um cara que consegue recurso, seja através de um fundo, antecipando um contrato, etc. O relacionamento, porque ele era a única pessoa que viajava para uma reunião na CBF ou alguma coisa. Mas o senhor não fez questão de preparar ninguém. O que o senhor fez com o Haroldo em 2016, o senhor fez com o Eduardo Arruda em 2022, que era diretor de futebol e nunca participou de uma reunião. O que o senhor fez que o Haroldo lhe criticava como presidente do clube, o Haroldo está fazendo com o doutor Hernando Shoa, que não sabe nem qual é a dimensão de uma bola, com todo respeito ao doutor Hernando, que eu tenho muita admiração por ele. O doutor Hernando ele foi usado no Ceará politicamente para dar credibilidade para o grupo de vocês ser reeleito pelo João Paulo, e depois que foi reeleito, que a credibilidade não precisava mais, ele foi escanteado do clube. E eu acho, eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, que a gente deve reconstruir a articulação política do Ceará, com oposição. Mas a gente deve reconstruir. Eu acho que a gente deve mudar o estatuto, sim, para ter um clube com no máximo 100, 150 conselheiros. 400 conselheiros para quê? Os conselheiros não fazem nada. Os conselheiros hoje só servem de manutenção de poder para o grupo político que o senhor construiu. Porque o Evandro, que é o maior líder político do Ceará Esporte Clube, ele não quis fazer essa blindagem política. O Evandro saiu e saiu. O Evandro saiu e saiu. Quando ele demonstrou uma vez que queria voltar a ser diretor de futebol, o senhor barrou ele de ser diretor de futebol. O senhor teve a coragem e a audácia de barrar o maior presidente da história do Ceará Esporte Clube, que foi o Evandro Leitão, para voltar como diretor de futebol. Que é uma mágoa que o Evandro tem até hoje do senhor sabe disso. Então, tipo assim,
Vamos ter zelo pelo torcedor, sabe? Essa galera admirava demais o senhor, presidente Robson. Esse torcedor ia na loja comprar um chapéu para dizer que era o El Mafioso. Olha o impacto. O senhor tinha mais seguidor no Instagram do que o Evandro Leitão, que era presidente da Assembleia. E que foi o maior presidente da história do clube. O senhor vê o tamanho da força do Ceará Esporte Clube. Entendeu? Então, tipo assim, vamos ter zelo, vamos ter compromisso, vamos ter, sabe, hombridade. Vamos construir um Ceará mais, sabe, do tamanho que ele merece, sabe? Então, tipo assim, eu vou encerrar aqui essa pauta, porque realmente eu saí um pouquinho aqui do que a gente tinha programado, porque eu vi essa publicação. Mas não é por aí não, sabe, presidente? O Ceará merece mais, sabe? A solução do Ceará não é SAF, não. A solução do Ceará não é SAF, não. Eu trabalho e discuto com qualquer um, baseado em dados. O Ceará tem muita gente qualificada, o Ceará tem muita gente boa que consegue construir um clube forte, grande, inovador, sabe? E SAF tá provado aí, ó. Bahia, o Grupo City investiu pra caramba lá. Qual foi o retorno de performance que eles tiveram? Manutenção em Série A? Um baiano no ano, no outro Vitória ganhava. Ou ser um clube escada pro City, porque é para isso que serve num MCO, que o senhor sabe que é MCO, é para isso que serve esses grupos, como o próprio Botafogo estava servindo, é porque o Texon meio que se rebelou lá no Botafogo. Mas o Red Bull Bragantino e o Bahia servem para isso, para pegar profissionais mais novos ou atletas, lapidar e eles irem para fora. É isso que a torcida do Ceará quer, que o Ceará seja escala para um clube maior do grupo de MCO, que a própria FIFA hoje está barrando 2 clubes do mesmo MCO de participar do Mundial de Clubes. Eu quero o Ceará participando do Mundial de Clubes um dia. É um sonho. Aí, a gente vai vender o clube a preço de banana por causa da falta de austeridade de vocês à frente da gestão do clube. Falta de compromisso, de gestão. Entendeu? Por conta de... vamos dizer assim, má administração do dinheiro do clube. Presidente, o senhor passou 5 anos na Série A, o senhor assumiu o clube em 2015. Eu acredito muito a livrar o Ceará do rebaixamento para a Série C ao senhor. Acho que o grande mérito de 2015 ali, naquele último quarto do ano, foi do senhor. Ninguém teve coragem, todo mundo correu. E o senhor foi lá, assumiu o compromisso e livrou o Ceará da Série C. Então o senhor teve de 2015 até 2022, a gente está falando de 7 anos, para deixar algum legado de estrutura. E o senhor só conseguiu criar divisão política dentro do Ceará. E o senhor não conseguiu construir um hotel, que o Ceará já tinha, bastava reformar. O senhor não conseguiu construir um auditório para um treinador chegar e dar uma pré-eleção para todos os jogadores. Eles têm que ficar improvisado na sala do VAR, lá no Ceará. Pra você ter ideia, a base tem um auditório, com as cadeiras pelas coxas, mas tem. E o profissional não tem um auditório, a gente usa a sala do VAR para ver um vídeo. O profissional não consegue se hospedar lá no hotel do clube, que tem o hotel, porque não tem um mínimo de estrutura. Então o senhor pegou 7 anos de orçamento do clube, 5 anos de Série A e não conseguiu deixar um legado. O Evandro, vendendo o almoço para comprar a janta, comprou o CETEM, que era o maior centro de treinamento do Nordeste. Pagou na valsa, o senhor inclusive terminou de pagar isso, mas porque ele teve a mentalidade vencedora, a capacidade de gestão de vislumbrar que aquilo dali seria a salvação da gente pelos próximos anos. Que a gente iria escalar daquele centro de treinamento para um espaço maior, mais estruturado. Pergunta se o Cuiabá se arrepende, presidente, de gastar 50 milhões no CT deles e ter sido rebaixado. Não se arrepende. Pergunta se o Bragantino, porque é um MCO, um grupo fortíssimo, chegou e gastou 380 milhões num centro de treinamento em Bragança. Pergunta por que o Grupo City agora está investindo 650 milhões para construir um CT de última geração lá em Salvador. É para onde o futebol está caminhando. O futebol mundial, o futebol brasileiro top 3 caminha para cá e o senhor caminhou para cá, para o lado contrário. Então, será que é justo, depois de tanto sofrimento que o senhor fez a gente passar em 2022, o senhor ir para uma rede social, ficar se trocando com o torcedor? Até um caso aqui de uma menina que o senhor vai lá e fala que ela é muito bonita. É praticamente um assédio isso aí. E o senhor, já não basta aquele assédio lá das vovozetes, lá naquele episódio que elas saíram do clube. E o senhor tava no meio também. Entendeu? Que as meninas foram assediadas para renovar o contrato delas. Vocês sabem da história.
Então, assim, não vamos causar mais divisão política no clube, não, presidente. Vamos tentar somar força. O Ceará já tem pouco. As pessoas que tinham energia já não tem mais. Você pega uma pessoa como o Josélio, que é um cara que construiu o Ceará para ser o Ceará que é hoje, que chegou lá no clube com um contrato jogado por todo lado e foi lá e ajudou a construir, a quitar o passivo do clube, junto com o irmão do Evandro, com contribuições de mais tantos outros alvinegros, e ele não quer mais nem saber do Ceará, não aceita mais nem tocar, a esposa do cara não quer mais nem que ele pise na sede, por conta desse ambiente hostil, desse ambiente tóxico que o senhor construiu, porque o senhor que liderava esse grupo aí, que só se preocupava com acomodação política, que só se preocupava com fraude de título de sócio proprietário, com anistia de mensalidade. Então, bora, presidente, eu tenho o maior prazer de aprender com o senhor, a experiência que o senhor tem, o tamanho que o senhor é um empresário bem-sucedido da cidade da gente. Então, assim, ajude a construir um Ceará forte para o futuro. A sua oportunidade o senhor teve e deixou passar entre os dedos. O senhor deixou de se tornar o maior líder da história do Ceará Esporte Clube. Não sei porquê, não sei onde o senhor errou, não sei onde estava com a cabeça de trazer o joio e o dentinho. Eu não sei, mas o senhor errou, o senhor teve a chance. Mas, enfim, desculpem aí por ter se alongado nesse assunto. Eu queria que fosse um podcast de 1 hora, ele se estendeu até mais. Mas pedi desculpa ao André também, até ele já gravou o vídeo dele. Eu queria só que ele ratificasse aí o que aconteceu rapidinho. E a gente vai encerrar aqui hoje. Mais uma vez, deixando bem claro que a nossa luta aqui não é contra uma corporação nem nada do tipo. Nossa luta aqui é contra pessoas que se veem no direito de passar por cima de outras porque estão numa função maior. E aí o que de fato aconteceu foi o que já foi dito, a gente não vai esticar muito não. De fato, uma coisa que o Evaldo esqueceu de falar foi que a gente perguntou se podia ficar lá e eles disseram que podia, né? Foi perguntado, perguntou, a gente pode ficar aqui no cantinho de cá? Não, aí pode, só não pode ficar aqui porque é passagem, a gente foi pra lá. E aí um erro meu, né, que eu pedi desculpa na mesma hora, foi de ter me escorado na viatura. Né? Vi algumas pessoas comentando, mas tu foi se escorar logo na viatura e tudo mais. E aí, de fato, eu não deveria ter me escorado lá e tudo mais, mas como qualquer cearense que se preze, não pode ver um canto que quer se encostar. Né? Então, tipo assim, foi na inocência, não foi porque eu queria botar o pé no símbolo do governo do estado, que foi o que um deles falou, né? Que eu até lembrei agora. Tu não tá vendo o que é o símbolo do governo do estado? Tá querendo escorar nisso aqui? E aí, de fato, não tem nada a ver com isso. Foi só o instantâneo poder ter me escorado na coluna, que tava lá do lado também, só que, tipo assim, o carro tava mais perto. E aí, de fato, eu pedi desculpa exatamente na mesma hora. Desculpa, não queria ter feito isso e tudo mais. E ainda assim, continuaram falando, né? Como se a gente tivesse feito a pior coisa do mundo, tivesse diminuído e tudo mais. E não foi isso que aconteceu. E aí, aconteceu que a gente já estava saindo de lá, né? Um dos agentes chegou até onde eu estava e falou, você mora em tal lugar? E eu falei, sim. E aí ele falou, porque tu é conhecido mesmo lá. E aí foi na hora que eu perguntei pra ele, né? Você tá falando isso por quê? Você tá querendo alegar que eu faço coisa errada? Não é à toa que ele mesmo não falou mais nada, né? Ele mesmo se calou e quem ficou falando foi os outros quando a gente saiu de perto. E aí eu olhei porque tava lá e falei, porque o seu colega de trabalho aí tá dizendo, tá querendo afirmar que eu, porque moro na comunidade, faço coisa errada. E não, isso nunca aconteceu. Eu sou conhecido hoje pela internet, pelas minhas redes sociais, por gravar conteúdo do Ceará. E não porque eu faço coisa errada ou já fiz, nunca precisei fazer isso. Né? Tenho um total orgulho de nunca ter precisado encostar a mão em coisa errada para ser o que eu sou hoje e para ter o que eu tenho hoje. Sempre fiz certo e nunca fugi disso. Na hora, eu fiquei bastante revoltado porque, de fato, nunca precisei disso. Mesmo tendo crescido no meio do erro, eu nunca precisei viver o erro. E você meio que ser taxado porque vive num ambiente desse, para mim foi o auge da humilhação, né? E aí, na hora a gente houve ali um pouco de estresse, né? Uma espécie de início de bate-boca, porque eu fiquei realmente revoltado. Mas depois eu só saí de perto e a gente foi pro outro lado lá e acabou que ficou por isso mesmo. Né? Eles não falaram mais nada e a gente também não falou mais nada e a gente foi assistir o jogo depois. Mas foi só um fato que, de fato, foi constrangedor para mim, né? Porque se ele quisesse falar para todo mundo ouvir, ele teria falado, ele falou diretamente para mim, né? Foi até onde eu tava, né? Falou baixo ali, eu e ele. Quem estava do meu lado não ouviu a conversa, né? Até perguntei para você se tinha ouvido e o Evaldo disse que não tinha ouvido. E o fato foi só para mim, ele só queria falar diretamente para mim. Não sei como ele sabe onde eu moro, como ele me conhece onde eu moro. Eu sei que ele me conhece, muito provável que das redes sociais, mas de fato não precisava ter falado da forma que falou e
e agido da forma que agiu contra mim. Teve gente que defendeu, que falou que tinha que ser assim mesmo, tem que reprimir mesmo. E eu tomara que você passe por isso um dia. Né? Você que defende, passe por isso. Né? Você tá ali com sua família, com seus amigos, tudo mais, alguém chegar dessa forma com você. E tomara que, da mesma forma que você falou comigo, alguém fale com você. Tem que ser assim mesmo, tem que reprimir mesmo. Mesmo que seja um cidadão, né? Um cidadão de bem, a gente entende que a cabeça desses caras são viradas, eles estão todo dia combatendo a violência, que é grande no nosso estado, né? Tem que estar ali distinguido, encerrado para pensar, mas você sabe que eu não sou um marginal. Você sabe que eu não sou um bandido. Você sabe, porque você me conhece, sabe onde eu moro. Então você sabe que eu não sou um bandido. Então você chegar e falar da forma que você falou, para tentar diminuir, você sabe que o que você fez foi errado, né? Então, o mínimo é só a questão mesmo do bom senso e de se ligar para que, de uma próxima vez, a gente não tenha que passar por uma situação tão constrangedora como foi no dia. Mas, enfim, pessoal, fica aí, então, o nosso repúdio aqui ao episódio que aconteceu com o André, ao episódio que aconteceu com a Ceará Amor, ao episódio que aconteceu com a MOF, entendeu? Que eu acho que a praça esportiva, a gente tem que evoluir, porque senão a gente vai ficar para trás. Fica a provocação ao presidente Robson. Inclusive, no dia que o Robson quiser vir aqui no podcast, a diretoria do João Paulo fica sempre na dependência do presidente João Paulo liberar. Até hoje nunca liberou, entendeu? Eu até critiquei e falei com o pessoal da comunicação. É uma decisão do presidente. Então, mas no dia que eles quiserem vir aqui, a gente debate, discute. Sempre foi com respeito com qualquer convidado. Então, no dia que o presidente Robson quiser vir aqui, vai ser um prazer aprender e entender as coisas que aconteceram, sem expor, sem estar querendo ridicularizar ninguém, entendeu? Mas eu acho que o caminho não é a gente ir numa rede social, por exemplo, depois de tanto sofrimento que a gente passou em 2022 ali, tem uma boa parte da parcela da torcida que hoje nem anda mais no estádio por conta daquela frustração de 2022, que a gente pensava que a gente ia brigar por muito mais, a gente chegou numa fase sul-americana, né, inédita, invicto e tal. Tinha um ambiente propício, né, até para questão política do clube. Então, assim, que a gente volte o caminho, né, que a gente encontre. Eu fico muito triste. A gente vê as notícias que acontecem aí na política de clube de futebol. O Corinthians sendo denunciado hoje, o São Paulo passou matéria no Fantástico. Então, tipo assim, se investigarem 99% dos clubes do Brasil, não vai ser muito diferente disso, não. Então, que a gente tenha hombridade, pelo menos, de ter zelo pelo clube que a gente diz amar, né, e que a gente já, em algum momento, já contribuiu de forma efetiva. Então, se eu esqueci alguma pauta, no próximo podcast a gente volta, faz alguma coisa e retifica. Deixar claro a questão dos meninos da comunicação lá que entraram em contato comigo para falar. Enaltecer o trabalho que vem sendo feito na base. Criar a esperança que esse departamento de futebol esse ano também não caia tanto erro, tanta falha de planejamento como foi ano passado. Não acredita em sorte, tá? Então, assim, fiquem com Deus aí. Boa noite a todo mundo. E até o próximo podcast. Valeu, galera. Valeu.